Queridos e queridas, é um prazer estar aqui com vocês por um tema tão importante, tão delicado quanto é esse nosso. Então, antes de tudo, eu quero agradecer ao SESC pelo convite, não apenas pelo convite a mim por estar aqui, mas por ter trazido esse tema. E eu quero começar falando um poeminha, porque me deram essa liberdade. É um tratamento poético, então a gente abusa. Então, é assim. É preciso fritar o arroz bastante antes de colocar água fervendo. E não pode mexer jamais depois de a água ser posta. O alho deve fritar no óleo junto com o arroz. Coisas que eu sei e que não. Eu sei muitas coisas. Faxina, por exemplo. Sei limpar uma casa de tal modo que não sobra um canto que não tenha sido tocado por minhas mãos. Depois vou sujando. Deixo peças na sala e louças sujas na pia. Não na mesma hora, mas um pouco, bastante depois, volto limpando. Assim me faço nos objetos que me acompanham. Gosto de andar nas ruas e comprar coisas que vão se arrumando em torno de mim. Eu tenho muitas coisas, quero dizer, eu tenho muitas camadas. Uma camada de plantas e toalhas de rosto. Uma camada de cosméticos e adereços. Uma camada de nomes e coisas que vejo, tudo ordenado a meu redor em forma de corpo, um corpo que me sustenta quando o meu próprio me falta. Cadeiras são meus ossos, sapatos são meus braços, torneiras e meus poros, paredes são como roupas de inverno. Quando toca música em minha casa, sai do umbigo. Descanso recostada nas paredes que me guardam como um abraço. Me abraço quando me derramo na sala e na cozinha. Em geral, adormeço no quarto. Tudo em minha casa tem existência. Todas as coisas significo com os olhos ou com as mãos. Minha casa tem silêncios que às vezes ouço em meu corpo. Tem silêncios maiores ainda que às vezes ouço. E faço poemas dos silêncios que ouço. Bom, Obrigada. Pegadinha, né? Isso é para derramar, mas eu consegui. E olha que eu estou cegueta com esse óculos. Espera aí. Então, gente, a primeira abordagem que eu quero trazer é uma abordagem poética, porque um espaço não é apenas um espaço, e é isso que o nosso tema está trazendo, né? Um espaço é um lugar de afeto, né? Um espaço pode ser um recorte que você faz no infinito, né? Então, tudo que a gente vive é infinito, quer dizer, uma palavra estranha, inclusive, que mexe muito com a gente, né? E tem muito a ver com o espaço. Então, é o primeiro momento de uma grande reflexão que qualquer pessoa tem. Agora, tenha cuidado, que talvez em casa você não consiga dormir depois desse momento que eu vou te propor. Então, assim, nós estamos aqui agora, nessa sala, protegidos pelo abraço dessas paredes que nos guardam, né? Eu tenho muitos poemas sobre isso, mas eu não lembro. Mas a sensação que eu tenho é que eu agradeço muito ao espaço, porque quando chove, as calhas pegam as águas e vão levando para fora, e elas não caem na minha cabeça. Então, as paredes, os objetos, são coisas que nos vão contornando, e a gente se torna essas coisas que a gente vê. Então, nós estamos aqui agora nesse espaço, abraçados, assim, especialmente com esse teto preto, é muito aconchegante isso aqui. Só que nós estamos na cidade de Santos nesse momento, né? E a cidade de Santos está no estado de São Paulo, que está no Brasil, que, por acaso, está na América Latina. Mas, se você continua pensando, você está vendo que a gente está no planeta Terra, que é apenas um carocinho de areia no universo. Então, nesse momento, esse carocinho de areia, que se chama Terra, está rodando numa órbita qualquer, né? Qualquer não, a gente sabe qual é, mas numa das órbitas, inclusive, eu achava que o infinito já era enorme quando eu era criança, adolescente. Aí depois me disseram que tem várias galáxias, né? Então, quando você imagina uma galáxia, você localiza um pouco a coisa. Mas não, são muitas galáxias. Então, o infinito é algo angustiante, é insuportável. A sensação do espaço nos esmaga. O espaço em si nos destrói, porque ele é infinito, porque ele não tem para onde ir. Então, quando você pensa no infinito, para os filósofos, você abre e arrebenta a sua percepção. Porque
pensar em alguma coisa é dar forma a essa coisa, é enquadrar essa coisa, é configurar. Imaginar é dar essa forma. Agora, como é que você imagina uma coisa que nunca tem parede, que nunca acaba? Então, é como se você estivesse pensando, aí vai dando uma... Aí tem hora que a glote fecha, você não respira, só medicação psiquiátrica, brincadeirinha, porque tem uma hora que isso é muito angustiante mesmo. Essa sensação de arrebentar, a gente chama de sublime, né? O belo, que é um dos temas que tem muito a ver com o que a gente está falando, um belo democrático, um belo cheio de feiura, né? No bom sentido, que o belo hoje, felizmente, não tem mais aquela caretice, mas trazendo o belo para o teu conceito, para o teu valor. O belo é maravilhoso, porque o belo ele é uma certa ordem que as formas adquirem e que te dão a sensação de tranquilidade. Né? Então, qualquer belo, por exemplo, mesmo um corpo em putrefação, que é alguma coisa tão angustiante quanto o infinito, né? É extremamente angustiante, mas se esse corpo foi pintado, desenhado ou fotografado com um senso estético que tem a ver com afeto, com sensibilidade, você chama aquilo de belo, mesmo sendo trágico, mesmo sendo angustiante. Então, o belo é um contorno de afeto que a gente vai dando às coisas e elas nos acalmam. Mas o belo tem começo, meio e fim. Já o sublime, não. O sublime é quando você olha para alguma coisa que te chama atenção, mas essa coisa te lança para uma maior, que te lança para uma maior, que te lança para uma maior. O nome disso é angústia. Isso é angústia, é a sensação do sublime, é a sensação do infinito. Né? Então, qual é a tentativa humana para existir diante do sublime, diante da grandiosidade, da beleza que é esse infinito? Né? É configurar, é dar forma. Então, o modo como a gente configura o universo, o infinito, é fundamental para as relações humanas. O espaço que a gente organiza para existir, tanto o espaço de moradia, que é o que eu vou falar, quanto o espaço psíquico, quanto o lugar em que você coloca, é sempre um desenho que você faz dessa coisa. Né? Mas eu posso fazer um desenho usando um machado, mas tem que saber usar muito bem o machado. Né? Mas eu posso fazer com lápis, com bisturi, com uma coisa muito fininha. Então, como você desenha o seu espaço? É a primeira coisa. Né? Como é que você desenha a sua casa? É um aglomerado de coisas que você monta? Não. Infelizmente, não vocês, que são pessoas muito legais, mas, infelizmente, a maioria de nós compra uma revista, né? Vai numa loja linda e você compra um espaço pronto. Mas aquilo está na moda, então agora é branco. Agora tudo é branco, clean. Então, todas as casas onde as pessoas têm acesso financeiro para comprar, você tem o mesmo móvel localizado da mesma maneira, com a mesma TV daquela maneira, ou não tem TV. Não, mas agora não se usa mais isso. Agora as paredes são coloridas. Então, todas as casas têm a parede azul ou têm a parede vermelha. Então, essa impotência nossa em configurar o nosso espaço, isso produz espaços de angústia aumentadas. Como é que eu vou reduzir isso para passar para um próximo ponto? Viver é dar forma ao infinito. Viver, eu dar uma forma provisória, porque, de fato, tudo acaba, mas, assim, é configurar o infinito. Viver é dar forma aos seus afetos, por exemplo. Né? Que agora, quer dizer, viver é dar forma ao infinito no sentido do espaço. É preciso construir um buraco para você morar. É no meio da caverna, o cara cavou aquele buraco, está morando ali. Agora não, é uma puxadinha, já tem um telhadinho, já põe uma florzinha na porta, agora eu já faço um segundo andar, já tem uma entradinha. Então, esse espaço de moradia talvez tenha sido o primeiro lugar onde a gente, de fato, colocou o nosso afeto. E isso foi se desenvolvendo na história da arquitetura, que não é nem meu domínio. Né? Agora, tem uma outra forma também, que aqui nós temos dois temas. Espaço e afeto. Então, tem a casa, onde literalmente você tem que construir um lugar para você deitar, um lugar para você beber água, tomar banho, não pode cair na sua cabeça. Enfim, é uma configuração específica. E o afeto? É a mesma coisa. Se você parar agora, nesse momento, e fizer o mesmo exercício do infinito no espaço que eu fiz, né, que é muito angustiante, é saber que o grão de areia é a terra, né, e a gente está em Santos, que é um grão de areia dentro desse grão de areia, tem também a questão afetiva. Então, é como se eu pudesse parar, que é o que o meu poema disse. Eu tenho esse mau hábito de escrever poemas. Na verdade, eu não tenho esse mau hábito, ele que me tem, porque eu escrevo poemas mesmo antes de saber escrever. Eu já escrevia na minha cabeça, aquela coisa de ficar...
de tentar entender as coisas de alguma maneira. Então, se eu parar, e em breve eu estou publicando um livro, dois, um se chama Calor e outro se chama Frio. E, por acaso, o Frio foi escrito há 30 anos atrás, 35 anos atrás, e ele conta essa experiência no livro todo, que eu vou dizer para vocês. Eu, com 22 anos de idade, entrei na universidade com 16, muito novinha, então, com 21, eu me achava uma pessoa madura, quase passando para a terceira idade. E eu fui e falei, não, eu estou muito angustiada, eu sempre fui muito angustiada, por isso que eu amo a velhice, porque, para mim, cada ano eu me sinto mais feliz, porque eu me livro de um peso que eu tinha muito quando era adolescente, sou uma entusiasta do tempo, mas eu falei, eu estava muito, muito, muito difícil a vida para mim, era quase um abismo, eu não sabia para onde ir. Então, eu peguei um ônibus e fui para o interior da Bahia, fora de temporada, e fui para dentro de uma pousada, e sentei nesse lugar e falei, eu quero me ver. E eu vou descrevendo esse processo. Então, o que era aquilo? Era tentar ouvir o infinito do meu afeto. O que ele quer me dizer? Para onde eu quero ir? O que eu estou fazendo da vida? Eu gosto de viver? Não gosto? Essas perguntas estavam ali para isso. E eu fui vivendo aquilo de uma maneira que não... Depois espero que vocês leiam, mas, enfim, o que é essa sensação? É como se eu fosse perdendo a noção física do desenho do meu corpo e fosse vivendo apenas um fluxo, que é o meu sentimento, puro. Então, é como se você entrasse num mar infinito de afeto, que também não tem forma, que é tão infinito quanto o outro infinito do espaço. E aí você tem que pegar esse afeto e ir ordenando ele, ou vendo que ordem ele foi tomando. Esse afeto, ele está totalmente relacionado com o espaço físico, é o que eu tento mostrar no livro, né? Mas é um outro universo enorme. O Spinoza, que é um autor que eu gosto muito, para ele o afeto, e ele é muito antigo, quer dizer, século XVII, peraí, 17, 17, ele diz o seguinte, que afeto não é como a gente pensa hoje, amor, ódio, isso é a romantização do afeto. O afeto, a base do afeto é afetar e ser afetado. O que é o afeto? É o modo como você afeta o outro. É o modo como o outro te afeta. Então, todo corpo que existe no nosso universo, ele afeta e é afetado pelos outros corpos. Essa relação de tensão que a gente estabelece, que a gente chama de afeto. Então, é quase físico, né? Esse jogo de forças que nos configura. Quando você olha para o seu afeto apenas como esse excesso que precisa se configurar, na minha experiência poética, é preciso um espaço físico para dar conta. Então, eu disse, ando pelas ruas procurando coisas que têm a ver comigo. Às vezes não é nada demais, é um prato, um pano de prato, é um objeto que eu trouxe de não sei onde, mas eu ordeno isso na minha casa, porque minha casa me sustenta quando o meu próprio corpo me falta. É a frase. Mas o que eu quero dizer? Que a casa me dá forma. Por que eu não tenho forma? Desculpe, mas não é só o universo que é infinito, você também é. E você se configura dentro desse corpo, e você se configura dentro daquilo que você acredita, e você diz, não, mas eu gosto de amarelo, eu odeio abacaxi, né? Eu não gosto de cabelos loiros, eu detesto saltos grossos. Enfim, a gente precisa se apegar a essas coisas exatamente para dar forma ao infinito que a gente é, né? Bom, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, o afeto e o espaço. Segundo ponto, que começaria de um outro momento, de um outro lugar. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. O modo como a gente se organizou, o modo como a gente se ordenou, não é afetivamente, né? Os nossos espaços culturais, sociais, civilizatórios, eles chegaram a um ponto de exaustão, especialmente nas grandes cidades, que arrebenta com qualquer possibilidade de ordenação. Nós hoje temos alguns problemas bem complicados no mundo, né? E a vida nas cidades é uma delas. Nós temos o problema da poluição, da destruição do meio ambiente, do aquecimento global, né? Então, nós temos uma relação independente, isso eu sempre digo, porque eu acho que temos que sempre considerar todas as hipóteses para ter um pensamento mais democrático. Então, até existe a possibilidade dessa destruição ambiental não ser só nossa causa.
né? Ser da própria natureza. A natureza pode estar se transformando sozinha e gerando esses problemas que a gente tem de instabilidade climática, mas isto não elimina o fato de que nós temos uma relação destrutiva com a natureza, extremamente destrutiva, exploratória com o espaço. Então, quando eu penso o espaço, eu não penso o lugar onde eu desdobrarei o meu afeto. Eu não penso no espaço onde eu vou afetar e ser afetado pelo outro. Eu não penso no convívio com a natureza e com o outro. Eu penso na imposição do meu território, né? Eu penso em colocar minha bandeira, como os americanos colocaram quando foram à Lua, né? Eu acho muito legal que eles tenham ido à Lua. Nada contra, muito pelo contrário. Mas eu acho estranho a bandeira, né? Porque você chega na Lua e coloca uma bandeira americana. Você diz, agora chegamos. Peraí, mas como assim, né? Então, a gente tem sempre a necessidade de impor. Então, eu preciso de uma casa com 5 quartos e com uma piscina. Eu posso nunca ter, mas eu passo a vida imaginando uma casa, porque o espaço da casa, para mim, significa poder, significa domínio, né? Domínio sobre o vizinho, domínio sobre o outro, enfim. Então, nós temos uma relação destrutiva com a natureza, uma relação exploratória com a natureza, e, no entanto, a vida é circular, né? Dizia o meu amigo Nietzsche. Não dá tempo de falar essas coisas todas, quem sabe nas perguntas, mas quando Nietzsche, quem gosta do Nietzsche sabe, fala de eterno retorno, ele não está dizendo exatamente que um dia o tempo volta igualzinho para o que você viveu. O que ele está dizendo é que o círculo é a forma da vida. É um círculo. E isso é a marca da sustentabilidade. O eterno retorno, que o Nietzsche fala tanto, é um círculo. Existe um círculo, ou seja, temos duas coisas, a forma e o movimento. Os afetos, que são essa intensidade, e as formas, certo? Se você tem a forma de uma pirâmide, não tem fluxo, porque para aqui, para aqui, para aqui. Qual é a única maneira de você manter o movimento e, ao mesmo tempo, ter forma? O círculo. O círculo eternamente se move naquele ponto, e ele não deixa de ter ordem, não é? E hoje a gente tem a ordem contemporânea, são circuitos integrados em rede. É assim que a gente chama a estrutura que a gente tem hoje, que não é mais mecânica, né? É um outro sistema. Então, o círculo implica em que eu hoje estou bem, estou feliz, estou saudável, né? Estou ganhando bem, estou aparecendo na televisão, tenho um filho saudável, tudo lindo, a vida é linda, né? Mas ontem não era isso, e amanhã pode não ser, né? Vocês sabem que existe uma coisa chamada aneurisma, né? Ou morte súbita, né? Eu posso estar falando com vocês aqui, pum, né? E daqui a pouco eu não estou aqui. Então, o que é o círculo? É o exemplo do afeto, é o exemplo da modéstia, é o exemplo da... É a forma, né, que nos ordena de modo democrático. Então, eu hoje tenho 52 anos, e eu, por um exercício diário, estudando essas coisas, eu garanto a vocês que eu consigo acessar aqui, neste momento, aqui não, porque vai ficar feio, mas eu conseguiria, até aqui nesse palco, acessar a Viviane de 10 anos de idade, que fazia ginástica olímpica, porque ela existe em mim, eu sou um círculo, eu posso acessar o meu passado. Então, para os mais velhos, e daqui a pouco eu vou falar isso, porque um dos temas nossos é exatamente o espaço e a idade, né? A gente se relacionando de outra maneira, conta um segredinho que a idade é maravilhosa. Uma pessoa de 10 anos, ela tem uma memória apenas de 10 anos, coitada, pena, só tem 10 anos de memória. Eu tenho 52, você tem ideia que é isso? Você tem ideia de como eu posso navegar? E quem tem 80? Você tem 80 anos de vida, você tem 80 anos de experiência que permanece no seu corpo. Um dia eu estava andando no Rio de Janeiro, em Niterói, e eu não conheço tanto, apesar de morar pertinho, eu estava dirigindo, então me perdi para estacionar, cheguei atrasada na palestra. Quando eu cheguei, era um evento de escolas católicas de todo o município, e era tipo um lugar, uma escola grande, aquelas escolas antigas, e eu me perdi de repente, sem saber, eu estava numa quadra de esportes com uma competição de ginástica olímpica. Mesmo, quem participou, quem tem filho que faz, sabe o que significa a seriedade, que é quando faz o sinal, você ir lá na frente, fazer a sua série, ser julgado por um gesto, seu dedo está de lado, você perde ponto, né? Então, eu parei, e naquele momento que eu tomei um susto, de verdade, eu estava ali com aquelas crianças, por alguns segundos, eu era elas, porque eu fiz aquilo. Então, eu voltei, eu vivi de novo aquela coisa, né? Isso é a minha experiência. Ela volta.
E não precisa beber nem fumar nada para isso acontecer. Não precisa, é melhor que não faça. Porque isso é seu, é do seu corpo. Tudo que você viveu na sua vida está inscrito no seu corpo. E esse é um presente que a gente tem. Por que eu estou falando isso? Aproveitando para falar. Porque o seu próprio corpo é o primeiro espaço que você tem que configurar. É o primeiro espaço de afeto que você tem que ter. Uma casa, não adianta uma casa ser afetiva se as pessoas que vivem nessa casa não têm uma relação afetiva com sua própria moradia. Isso é a primeira moradia. Esse corpo é a primeira moradia. Aí a gente diz, vivemos uma sociedade que valoriza o corpo. Mentira! Nós valorizamos o corpo sem celulite, nós valorizamos o corpo magro, nós valorizamos o corpo sem ruga. Isso é corpo? Não, isso é uma ideia, isso é um Photoshop. Nós amamos o Photoshop do corpo, não o corpo, porque o corpo é uma experiência, e é essa experiência que a gente tem que acessar. Esse é o maior desafio. Então, eu nem sei onde eu estava, mas a gente volta lá. Para sintetizar, nós temos o afeto, que é infinito. Não tem como você controlar isso, a não ser aprendendo culturalmente a fazer isso, que eu chamo de canaletas, né? O seu nome é uma canaleta, né? O lugar em que você mora, etc. Por outro lado, o afeto é infinito. O espaço é infinito. Então, qual é a angústia que nós temos? É a consciência. Porque, gente, se a gente não soubesse que o infinito existe, ele não existiria. Se a gente não soubesse que o nosso afeto é infinito, também não. Mas a consciência é que faz com que cada um de nós, desde o dia que nasceu até o dia que vai morrer, você carrega o infinito nas costas. Não é fácil. Não é fácil. A consciência da vida, né? Não é fácil. Agora, essa consciência que eu estou trazendo aqui é difícil, mas ela faz com que o lugar em que, se você tem essa consciência que eu estou tentando trazer, faz com que o lugar em que você mora, seja ele qual for, na favela da Rocinha, um muquifo desse tamanho, apertado entre várias casas, com esgoto a céu aberto, ou se você mora numa casa com 6 quartos de frente para o mar, não é diferente a experiência do espaço se você tem essa consciência. Tá certo? Primeiro, porque se você tem essa consciência, o seu esgoto começa a não ficar tão a céu aberto assim. Você começa a brigar para que aquele esgoto se transforme, se é que vocês me entendem. Né? Você não vai aceitar mais aquele esgoto. Aí você pode até estar morando naquele esgoto, mas você vai brigar todo dia para aquele esgoto deixar de ser aberto. Isso é o ser humano. É essa relação onde você impõe as coisas ali. Então, se eu estou morando, e eu trabalho muito em comunidade, se você mora num lugar, como numa favela, no Rio de Janeiro, em que eu, quando chego lá, tenho uma ânsia de vômito, porque o cheiro é muito ruim, e as pessoas que moram ali já não sentem aquele cheiro, esse é o desafio que a gente tem que viver. A pergunta é, que cheiros você está suportando e não está nem percebendo no espaço em que você vive, né? Então, a gente não pode aceitar isso. E uma casa pode ser belíssima, lindíssima, maravilhosa, desse tamanhozinho, usando as coisinhas que você faz. Uma irmã da minha avó, a gente ficou muitos anos sem ver, enfim, ela se casou com uma pessoa que a gente não viu. Eu era criança e fui visitá-la numa favela. Quando a gente chegou para ajudá-la, minha avó não via há 30 anos, e a gente foi tentar ajudá-la e tal, ela estava numa situação. Eu vou te falar, eu nunca esqueci isso. A casa dela era uma das casas mais lindas que eu já vi na minha vida. Ela era de madeira, e o chão era de tábua, e tinha buracos. E, às vezes, você via até o que tinha embaixo. Era uma casa muito simples, mas ela usava cera naquele chão, era tão brilhante aquele chão, e ela pega, sabe quando aquele saco de leite que tinha antigamente, branquinho, ela cortava aqueles sacos de leite, costurava na máquina e fazia a toalha de mesa, a cortina, sabe? A casa dela era muito linda, era mais bonita que a minha, que não era rica, mas era classe média, tinha uma TV bonita, tinha carro, sabe? Tinha telefone. Eu tinha inveja da casa da minha tia, quando eu vi que ela colocou naquela casa. Então, esse é o nosso desafio. Eu não estou dizendo para vocês, gente, que a gente vai aceitar morar em qualquer lugar, botar poesia, não. Pelo contrário, né? Acho que é exatamente aí que a gente se empodera e a gente entra na luta política, que a gente tem que entrar para dizer, eu tenho dignidade, eu mereço um lugar onde eu possa, de fato, viver. A moradia é um dos maiores problemas que a gente tem no mundo, para todas as pessoas, né? Eu posso dizer que a moradia é um problema para alguns alunos meus milionários,
que você chega na casa, tem uma que eu frequentei muito tempo, eu dava aula uma vez por semana, a casa tinha o pai, a mãe e 2 crianças. E que dormiam na casa, tinham 6 empregados fixos, entre babá e motorista, fora os que iam e voltavam todos os dias. A casa, eu não consigo nem descrever para vocês, né? Uma casa inacreditavelmente poderosa, mas era uma casa fria, era uma casa sem vida, era uma casa sem afeto. Cada criança ficava num quarto, não tinha circulação. As únicas pessoas felizes na casa, eu acho que eram os empregados. Ao mesmo tempo, a gente tem esse exagero, a gente tem alguns globais que a gente sabe muito bem que fecham as praias, né, fazem os cercados, então a praia dessa pessoa, ninguém pode entrar. Então, a gente tem esse exagero de um lado. Do outro lado, a gente tem uma visão urbanística muito ruim. A gente não percebe, por exemplo, que uma favela pode ser um espaço de habitação extremamente humano. E eu quero fazer essa comparação. Uma vez eu fiz um quadro para o Fantástico e a gente estava discutindo, nem sei qual era o tema exatamente, vigilância, eu não sei qual era o tema, mas uma das partes, eu peguei conheci um senhor que se chama Cristóvão Duarte. Ele é urbanista e trabalha na favela da Maré. E ele foi sobrevoar comigo a Barra da Tijuca e a Zona Sul. E ele começou a me mostrar como a Barra da Tijuca era triste. E como a Rocinha, vista do alto, e o Vidigal eram felizes. Eu falei, poxa, professor, eu achei que ele fosse me dizer o contrário, e foi exatamente essa inversão que ele fez. Ele falou, olha só, a favela é triste porque ela tem esgoto a céu aberto, mas ela foi planejada sem carro. Então, as pessoas ali, por não ter carro, têm outro tipo de circulação, e uma casa entra na outra. Aí ele me perguntou, você já viu dizer que alguma criança caiu de uma laje? Você não vê isso dizer. E você já ouviu dizer... Porque uma pessoa cuida da outra. Ele falou, quando, por exemplo, você vai andando, tem uma árvore no caminho, as pessoas passam debaixo daquela árvore. É uma coisa inacreditável, as vielas e os buracos que você faz. Então, ele diz, é uma cidade humana, onde o relacionamento predomina, onde os velhos são cuidados. Eu falei, como assim? Isso, na época, eu não conhecia, e hoje eu sei, e posso dizer para vocês. Tem uma comunidade, eu não estou falando de crime, tá? Crime é outra coisa. Crime suspende qualquer relacionamento. Mas você tem uma comunidade assim. Primeiro, que os velhos nas favelas são a maioria, porque na favela tem os homens que são assassinados ou presos, né? Então, a maioria dos homens morre muito cedo. Então, a favela é uma cidade de mulheres. Mas que mulheres? As mulheres jovens saem para trabalhar, na maioria das vezes como doméstica ou como trabalhando em loja e tal. Quem cuida das crianças são as avós. Então, você tem, em geral, na favela, avós e netos durante o dia, né? Em função disso, os velhos têm um lugar muito querido, porque todo mundo ali foi criado por um velho. Todo mundo ali foi criado por um avô, por uma avó, e não foi criado pela mãe. Então, quando uma velha fica sozinha, um velho fica sozinho, as pessoas fazem rodízio para ir lá. Quem vai lá hoje? Então, tem um que vai lá limpar a casa dela, tem um que vai lá ajudar. Isso é uma realidade, isso não é romantismo, por causa da necessidade. Aí ele olha para o lado de cá e fala, a Barra da Tijuca é uma cidade de carros, especialmente a Barra da Tijuca. Não a Zona Sul toda, mas é uma cidade de carros. Se você está na Barra e o seu carro quebra em um ponto, você está perdido se você não tem um celular, porque não passa táxi. Não existe o táxi circulando, entende? Não existe. Para você ir comprar alguma coisa, você tem que ir a um shopping. Não tem esquina para você tomar um cafezinho. Não é um lugar que você está andando, para bater uma esquina. O que é agradável numa cidade? É você estar andando, especialmente no Rio de Janeiro, você para numa esquina e você vê um executivo de terno batendo papo com um outro que está do lado, que é o motorista, que é o que serve o cafezinho, falando sobre o futebol. Isso é agradável, isso é gostoso para todo mundo, né? Mas numa cidade, num bairro como a Barra da Tijuca, que copia Miami, não necessariamente isso existe. Então, esse desafio é o nosso. E, por incrível que pareça, o desafio da Zona Sul é o mesmo da favela. O desafio da favela é o esgoto, é a violência, né? Basicamente, lixo, esgoto e violência. Isso é o problema das comunidades, né? Mas qual é o problema da Zona Sul? Niilismo, ódio, falta de gosto pela vida, falta de amor, falta de esperança, falta de paixão, falta de solidariedade, né? Infelizmente, é o que a gente vive hoje no mundo todo. Vou dar um outro exemplo que me veio agora na cabeça. Quer dizer, a gente tem um problema urbano de moradia, né? Aglomerado.
10% da população do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, vive em favelas, né? São, sei lá quantas, eu não sei dizer quantas, né? Pessoas morando uma em cima das outras, sem condições mínimas, né, de sobrevivência. Mas você tem também um outro problema de espaço, que são os imigrantes, né? Olha o problema da Europa. Quero dizer, você vive num espaço de guerra e de conflito. Aí você tem que sair dali, senão você morre. Só que você sai dali e vai para onde? Se os espaços são configurados e com bandeiras de quem é dono, de quem deve. Aí as pessoas entram no nada, que se chama um barco, e saem de Cuba para os Estados Unidos, saem da Síria para a Grécia, né? Naqueles barcos horrorosos que as pessoas caem. Então, o que nós vemos no mundo hoje? Um problema de espaço. Essa é a nossa grande dificuldade. 7 bilhões de pessoas no mundo, mais de 7 bilhões. Aí eu pergunto para vocês, o problema do mundo é a falta de medicina para curar as doenças? Não, não é isso. Não é esse o nosso problema. Não é um problema de falta de tecnologia para a gente se comunicar, a gente tem fibra ótica, né? Eu digo que não é da medicina porque a medicina cresce, é uma das coisas que mais cresce no mundo. E, no entanto, gente, o maior problema nosso, segundo a Organização Mundial da Saúde, o maior problema nosso chama-se depressão. Esse é o problema mais incapacitante. Porque a depressão, além dela incapacitar você, ela contagia as pessoas ao seu redor, né? Uma mãe deprimida tem um efeito direto sobre seus filhos, né? Ou seu vizinho. Então, é muito difícil a depressão. E a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o que mais vai incapacitar o cidadão no século XXI. Então, se eu estou tratando do tema da depressão, e é esse o problema da humanidade, não é falta de espaço, nem de tecnologia, nem de dinheiro, nem de nada, nosso maior problema de espaço, sim, mas não de tecnologia, então eu poderia dizer que era mais feliz viver na favela que na Zona Sul? Será que é mais feliz viver na favela do que naquela casa com 6 empregados que dormiam na casa, fora os que iam e vinham? É isso que a gente tem que pensar em relação ao afeto. Nós vivemos pelo afeto. Nós existimos pelo afeto. Nós nascemos e morremos com uma sensação, com uma necessidade de afetar e ser afetado pelo outro, de convívio e de troca. Nós nascemos sozinhos. Nós vamos morrer sozinhos. Isso é uma realidade. Entre uma coisa e outra, a gente precisa do outro. A coisa mais feliz do mundo é quando você diz uma coisa e a pessoa entende, que não é fácil. Talvez aqui numa palestra até seja, porque meu papel, eu sou profissional, estou aqui para isso, mas eu digo na amizade, sabe? Eu, Viviane, pessoa, chego para alguém, estou sentindo, por exemplo, em relação ao momento brasileiro, é uma coisa incrível, que é tão complexo, todo dia uma coisa diferente, né? Todo dia uma notícia. Então, às vezes, você tenta começar, sabe que eu vou te falar uma coisa, sabe o que eu estou sentindo? Aí eu tento falar para ela, mas não dá. Aí ela vai dizer, também você, como é que é, coxinha ou petralha, né? Então, eu falei, não é isso, eu estou tentando te dizer, não existe o dizer, que todo mundo surdo. Cada um carrega uma bandeira e quer meter essa bandeira na cabeça do outro. Quer enfiar a goela abaixo alguma coisa que você tem, uma verdade. Então, cadê o convívio? Cadê a troca? Não há. Então, para encerrar esse primeiro ponto, o espaço e o afeto são coisas que se complementam e que deveriam um costurar o outro. A ausência de costura nessa relação, para mim, é que determina esse caos que a gente vive. O caldo está entornando. E eu até vou pular o Brasil, que é muito complicado, e aqui eu tenho certeza que uma parte é de um lado, outra do outro. Então, esquece o assunto, vamos falar do mundo, né? Da Europa. Agora, pense bem comigo, o caldo está derramando. Vou dar um exemplo. O terrorismo, por exemplo. O terrorismo é um assunto que, para mim, é até difícil de falar, porque realmente me move, me incomoda, pelo seguinte: eu tenho um contato com ela e eu tenho um diálogo com ela. Pode ser um diálogo de raiva, de briga, seja o que for. Eu vivo para brigar com ela. Mas, enquanto existe essa troca, existe algo em que eu estou implicando com ela está implicando comigo, seja o que for. Isso não é bom, mas ainda persiste algum laço. O terrorismo é quando quebra qualquer laço, quando não há negociação, quando não há mais nenhuma convivência possível. Esse gesto aconteceu, por exemplo, nos kamikazes, né? Quando os japoneses lançavam os aviões e eram homens-bomba durante a guerra.
Então, o homem-bomba não nasceu agora, ele é mais antigo, né? Essa é uma inspiração, os kamikazes foram grande inspiração para o terrorismo. Só que agora, o terrorismo, gente, ele não é só um povo que se sente oprimido, ou uma religião que se sente oprimida, ou uma população contra outra. É uma juventude que não tem para onde ir. Sempre existiu essa juventude, certo? Na minha época, na sua época, sempre existiu. Isso não é o novo. Que durante a juventude a gente se perca, eu falei para vocês, fui parar numa cidadezinha do interior e fiquei lá tentando conversar comigo, podia nunca ter voltado dali, podia ter enlouquecido ali. Todo mundo na juventude passa por isso, até aí tudo bem. Só que hoje, um menino, uma menina, extremamente angustiado, passando pelo que eu passei, e com o acesso que ele tem à web, certo? Ele pode decidir se matar. Mas ele não vai apenas se matar, né? Ele aprendeu que ele pode, enquanto se mata, criar um fenômeno para todo mundo. Então, um jovem americano ou brasileiro, infelizmente, já tivemos isso aqui, ele sai de casa com uma arma na mão e, antes de se matar, ele deixa uma marca de sangue, e essa é a carta de despedida que ele está deixando. O terrorismo é algo que não tem como ser combatido, a não ser mudando as relações humanas. Agora, a gente teve há 4 meses na França e depois agora na Bélgica. Quando teve na Bélgica, a nossa ignorância lógica de pensamento, que é um pensamento burro, me desculpe, a única palavra para isso, a nossa grande mudança talvez seja uma mudança no nosso modo de pensar, você olha para isso e diz assim, mas a Bélgica não tem segurança? Aí os jornais começam a mostrar. Olha, eles querem o quê, afinal? O que você vai querer para controlar o terrorismo? Como é que você vai descobrir que uma pessoa está disposta a se destruir e está cheia de bomba? Como descobrir que uma pessoa é um homem-bomba? Aí você fala, claro, tem cara de muçulmano, né? É assim que a Bélgica está se relacionando, né? Então expulsem os muçulmanos. Mas a gente tem, entre os terroristas, americanos, ingleses, franceses e até brasileiros. Um rapaz brasileiro foi para lá, a mãe foi para o Fantástico dar entrevista, certo? O terrorismo é o exemplo do esgarçamento da nossa sociedade num ponto sem retorno. O terrorismo é sem retorno, não a sociedade. Eu digo, dali não tem volta. Não é? Então, a única coisa que a gente tem que fazer para retornar isso é voltar para o princípio de tudo. E o princípio de tudo é o afeto. Nós viemos ao mundo para nos relacionar. Quando uma pessoa quer ter um carro lindo, ela quer ter um carro lindo para o outro gostar dela. Ela quer ter uma roupa linda para o outro gostar dela. Ela quer ter dinheiro para exercer poder, mas poder não é o que poder, né? Senão, vocês todos estarem aos meus pés, não é isso? Então, isso é poder. Então, se o que a gente quer, no fundo, é afeto, para que tanta volta? Para que dar tanta volta? Não era só cultivar o afeto? Não era só aprender a desenvolver esse vínculo? Mas a gente, de fato, não sabe. Entre os nossos desafios, nós temos um outro. Antes de terminar, de continuar, na verdade, saibam que tudo o que eu estou falando tem como pano de fundo um otimismo extremo. Eu sou uma incorrigível. Eu acredito que tudo isso que eu estou traçando para vocês vai se resolver e de uma forma brilhante. Eu não estou colocando que isso é o fim, pelo contrário. Eu só venho dizer isso para vocês porque o que eu estou dizendo é que quando essas estruturas que a gente criou para se esconder, como as casas, caem, a gente reconstrói uma casa afetiva agora. Então, a queda que está acontecendo no mundo das estruturas, o terrorismo, os conflitos, essas coisas horríveis, que eu ainda tenho algumas para falar, a queda que isso significa não é má, é boa. Porque o que está caindo são os sistemas que a gente construiu para não se ver, para não se relacionar, para não sentir angústia. A gente quer apagar, a gente quer plastificar a vida para não sofrer. E gerou esse monstro que está caindo na nossa cabeça. Então, eu acredito que este momento, eu não estou falando daqui a 10 anos, 20 anos, o futuro dos nossos filhos, não. Eu estou falando para nós aqui. Nós vamos assistir essa transformação. Nós já estamos assistindo essa transformação. Diante de todos esses conflitos, eu vejo coisas que eu nunca vi na vida. Vou falar uma coisa boa para não pesar tanto para o outro lado. Estou eu na praia. Eu não vou muito à praia. Eu já fui muito à praia, mas dá para ver que eu não sou uma pessoa muito de praia. Mas eu vou naquela hora cedinho, outro horário e tal. Eu já vi, este ano, eu fui à praia, sei lá, 5 vezes. As 5 vezes que eu fui à praia, sabe o que eu vi, gente? No Rio de Janeiro. Eu vi, por exemplo, uma velhinha que devia ter, sei lá, 90 anos,
ou 80, mas muito velhinha, fisicamente, muito magrinha, e tremia. Eu acho que essa coisa que treme é Parkinson, né? Você sabe quem estava do lado dela? Um jovem de uns 20 anos, cabeludo, bonito jovem, abraçadinho com a vovó, entrando na água para tomar banho, ajudando e voltando. Vocês já viram na internet um fenômeno de jovens que cuidam de velhos, de idosos, que têm dificuldades e ganham maior visibilidade? Eu estou reparando no Rio de Janeiro como os jovens estão tendo orgulho de levar os seus vovôs, suas vovós para a praia. Isso não existia, vocês se lembram disso na minha época? Imagina a vergonha que a gente tinha de andar com a mãe, quanto mais com os avós. Não era assim, andar, era uma coisa festa de família, mas você e o seu avô simplesmente andando pela rua não era uma coisa de zona sul do Rio de Janeiro. Hoje tem uma mudança, tem uma coisa diferente, porque os jovens estão descobrindo que eles vão ficar velhos. E isso é interessante. Há uma beleza na velhice, de verdade, isso não é sonho. Então, essa transformação está criando um novo afeto. E eu tenho certeza que é esse caminho que a gente vai tomar. Quero falar de um outro ponto, que vai começar a atingir o nosso tema. Nós temos uma pirâmide populacional, vocês sabem. Quando você pega o Brasil na década de 80, 70, 60, mais ainda, mas você pega na década de 80, que eu olhei aqui agora, antes de entrar, para lembrar e saber exatamente, retornar para falar com vocês com clareza. Tem, da década de 80, uma pirâmide bem pirâmide, onde você tem um número de crianças muito grande nascendo, um número de jovens de 14, 13 anos enorme, aí isso vai diminuindo com 40 tal, e na pontinha, bem na pontinha, você tem quem chega aos 80. E olhe lá, porque a média era 60 anos, 65 anos. Os meus 2 avós morreram com 60, antes dos 70. Os outros, parte de mãe, já morreram com 90, mas do pai, os 2 morreram antes de 70 anos. Quando você olha o mapa da década de... Em 2000, você já vê um mapa, uma pirâmide completamente diferente. Quando você vê a pirâmide hoje, você vê um bojo. A base está diminuindo e o meio engordando para cima. Então, o desenho é uma bola, é um bujãozinho, a pirâmide. Né, completamente diferente. Isso gerou, por exemplo, um fenômeno que pouca gente conhece a razão dele, que é o fechamento das escolas. Né? Como fecha é um problema, mas nós temos que fechar, porque, gente, o índice de natalidade no Brasil caiu drasticamente. Isso ninguém comenta, drasticamente. Onde que caiu o índice de natalidade? Não é, quando eu falo Zona Sul, eu estou usando o Rio. Zona Sul quer dizer a área nobre de cada cidade. Não é na Zona Sul, não é na área nobre que caiu. Caiu, mas não é significativo. Então, onde a natalidade caiu? Nas classes mais baixas. E é aí que as escolas estão sendo fechadas. Então, há 20 anos sobram vagas no primeiro ano, depois vai sobrando no segundo. Então, não tem mais essa criançada. Aí alguém me pergunta, peraí, mas como é que a população só aumenta? Aí é que vem o nosso tema. Gente, eu tenho 52 anos de idade. Eu já podia estar aposentada. Eu tenho cara de aposentada? Entendeu? Cara de aposentada. Por que cara mesmo? Aposentado não é a idade. É a sua disposição, né? Eu estou falando de disposição. Então, veja só. Se eu me aposentava com 50 anos de idade, é porque eu tinha uma previsão de ficar 20 anos, no máximo, recebendo os meus direitos. Então, eu teria 60 e 70, né? Mas eu vivo até 90. Então, o que aconteceu? A qualidade de vida fez com que a taxa de natalidade caísse e o número e a expectativa de vida crescesse significativamente. Hoje, no Brasil, a gente tem uma coisa chamada de bônus demográfico, que é, se você comparar a classe produtiva, que é a juventude e o mundo adulto, você tem mais gente trabalhando do que gente recebendo benefício. Hoje, no Brasil, chama bônus demográfico. Isso a Europa passou. Mas hoje a Europa saiu já do seu bônus demográfico e ela está, em toda a Europa, você tem o número de pessoas que trabalha muito inferior ao número de pessoas que recebem benefícios. Então, o que acontece? Isso pesa sobre a juventude, porque a juventude e os adultos sustentam muito mais do que aquilo que eles tinham condição de sustentar. Isso é um problema grave no mundo, que gera uma infinidade de problemas, e a gente vai ter que discutir isso no outro dia. O que eu quero chamar a atenção é, para isso, no nosso caso, nós estamos vivendo mais. Nós não temos mais a expectativa de 60 anos.
O que nós vamos fazer com isso? Então, a gente tem alguns problemas surgindo daí. Primeiro, o mais interessante que eu acho, não dá para os jovens... desculpa, o Brasil em 40 anos está igual à Europa, tá? A previsão de todas as pesquisas é que em 40 anos a gente viva a mesma dificuldade que a Europa está vivendo. Então, pensa só, se você tem, como eu sou um caso específico, eu ganho bem, eu tenho uma posição, mas eu penso o seguinte, se eu fosse uma aposentada, por exemplo, e me aposentasse agora com 50, quando eu tivesse com 70 anos, o que eu ganho não tem como sobreviver com aquilo. Vocês sabem disso. É impossível você sobreviver de aposentadoria, mesmo com aposentadoria privada. Não dá com o tempo, porque é caro viver. Então, o que está acontecendo? O mercado está absorvendo pessoas com 70 anos, especialmente nos países desenvolvidos. Então, o que vai acontecer com os mais velhos, cada vez mais? Os idosos vão permanecer no mercado de trabalho. Isso é um desafio. E o que a gente espera para isso? Isso é uma coisa que não tem muito como fugir. Então, o que a gente espera? A gente espera que um mercado de trabalho próprio exista para essas pessoas. Que não seja a exploração que a gente vive quando é mais novo, mas que um novo mercado de trabalho surja, né? Eu trabalho, como eu falei para vocês, em favelas no Rio, é um trabalho voluntário. E o objetivo é que as pessoas recebam para trabalhar, só que recebem menos, porque é um trabalho social. Mas quem trabalha, a gente espera poder pagar essas pessoas. Então, qual é o alvo principal do trabalho para mim, nesse momento, nesse trabalho? São os aposentados. Porque as pessoas, os professores, por exemplo, que com 50 anos estão aposentados, são excepcionais professores. Uma pessoa que tem 70 anos de idade e que trabalhou, seja no que for, se foi dona de casa, olha o jeito que essa pessoa tem para lidar com os outros, para lidar com a família, para lidar com o convívio. Então, gente, nós temos uma população de 70 anos de idade com uma potência de trabalho, com uma sensibilidade enorme, mas nós temos que ter um trabalho específico e não simplesmente meter essas pessoas no trabalho tradicional, porque é um outro tipo de demanda, um outro tipo de gente. Outra coisa fundamental, onde essas pessoas vão viver? Então, veja só para mim. As crianças viviam com a mãe porque o pai ia trabalhar. Depois, a mãe saiu para trabalhar. Ninguém vai reclamar disso, né? Óbvio que ninguém quer esse retrocesso. Mas, quando a mãe saiu para trabalhar, quem ficou em casa com a criança? O vovô e a vovó. Ainda ficava. Os avós cuidam. Espera aí. Mas eu estava brincando esses dias, uma piadinha, né? Eu quero dizer assim, antigamente, você ficava com seu avô e a avó fazia o bolo, né? Fazia o arroz doce, né? Fazia o cafezinho. Aí eu falei, vocês sabem que a Preta Gil é a avó, semana passada. Você imagina o que é ser neto da Preta Gil? A Preta Gil vai te fazer um cafezinho, um bolinho. Então, essa criança não tem avô, você está entendendo? Ela não tem avó. Ela tem uma querida, ela tem uma ótima pessoa, provavelmente eu não a conheço pessoalmente, mas parece uma pessoa agradável, simpática, alegre. Essa criança vai ter tudo, menos um avô, uma avó. Então, o que acontece? A mãe saiu para trabalhar e os avós casaram de novo. Aquele avô que estava em casa esperando, a avó já tem outro marido. O avô casou de novo, não é isso? Tem outra família. Então, não dá mais para você ir lá e receber o seu avôzinho e sua avó, como você fazia antigamente. Então, as relações se transformaram radicalmente. Mas, se eu sou... Por exemplo, eu só tenho um filho, né? Eu brinco que minha mãe tem 6 e reclama. A gente sempre reclama, né? Ninguém me vê. Eu falei, mãe, por favor, 6 revezam para você. Eu tenho 1. Quando eu tiver da sua idade, quem é que vai revezar para mim? Então... Eu estou falando de mim agora, né? Eu estou dizendo para vocês, eu estou me preparando para ser uma velha saudável fisicamente, para não dar muito trabalho para o meu único filho. Eu estou tentando me tornar uma velha alegre e simpática, porque eu vou ter que contar com a ajuda de pessoas para cuidar de mim. Eu não tenho 6 filhos, né? Então, eu estou tentando me construir como uma pessoa ativa, feliz, sabe? Que tenta ser simpática. Então, gente, além da gente brigar pelos direitos, que eu não aguento esse negócio de direito, é um outro tema, tá? Levantar a bandeira de direito é uma coisa, eu quero ver quem paga esse direito, né? Então, não adianta a gente ficar dizendo assim, temos que tratar os velhos melhor, temos que cuidar dos velhos, quem cuida? Quem? Não é tão simples, tá? Então, primeiro ponto, antes de falar do espaço, que eu tenho um tema para falar sobre espaços, literalmente, que a gente tem que construir, mas nós temos que amadurecer, nós somos velhos muito adolescentes.
a gente fica velho muito adolescente. A gente fica velho brigando com a empregada do filho, com a nora, reclamando da criança, e você tendo que dividir um espaço. Então, temos que amadurecer na terceira idade. Temos que envelhecer dando menos trabalho, porque não tem ninguém, efetivamente, parado ali para resolver a tua questão. A gente exige demais dos filhos, exige demais. A gente cobra o tempo inteiro. Mas o que de fato a gente está contribuindo? Então, isso a gente tem que aprender a se colocar com os filhos. Agora, entrando especialmente no espaço, gente, antes de falar no espaço dos idosos, eu vou falar no outro para a gente cercar o tema. O que são os orfanatos, por exemplo? Né? A Daniela Mercury, a cantora, ela trabalha no Unicef, e ela me chamou para fazer um trabalho com ela, que a gente acabou nem fazendo isso, mas está na lista de um trabalho que ela quer fazer, eu vou ajudá-la. Ela trabalha especialmente com orfanatos, nesse trabalho do Unicef. Então, o que ela disse para mim? Ela diz assim, Viviane, eu não aguento mais os orfanatos. Eu falei, por quê? Você chega num orfanato, o que você tem lá? Uma coisa escrita, orfanato, para começar. É estranho, né? Porque se você for para lá beber, não, mas se você for para lá com 6 anos, quando você entra, já está escrito orfanato na porta. Não é bom. Ali é um espaço em que as crianças ficam, na maioria das vezes, esperando adoção. Então, cada um que vai para adotar. E se não te adota? Quero dizer, nunca é uma casa. É sempre um provisório onde alguém pode ou não pegar você. Né? Então, o que ela queria fazer, junto com as empresas de tinta, essas fábricas de tinta que ela fez uma coisa, era que a gente chamasse arquitetos que repensassem os espaços de moradia e transformasse aquilo em algum lugar de moradia entre pessoas. Aí, enquanto eu me interessei, falei, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Falei, vou pensar sobre isso. Enquanto eu estava pensando sobre isso, eu vi uma matéria muito interessante. Eu não sei dizer qual é o país. Mas é um país europeu que tem muitos idosos, como todos os países europeus. Então, sabe o que eles fizeram? Eles associaram o orfanato com o asilo, onde os velhos moram. Então, olha que interessante. Quando você coloca, sem nome, são moradias, são condomínios. Condomínios. Então, neste condomínio tem uma senhora que mora ali. Mas, neste condomínio, e isso às vezes é na casa, e às vezes é apenas provisório. Durante o dia, convive, depois vai para a sua casa. Mas, às vezes, cria família. Aquela senhora pega uma daquelas crianças e abraça e leva. Então, fica morando uma família nova. Não é um monte de idosos sozinhos. Não. E você sabe o que eles começam a associar? Eles colocam ali pessoas, por exemplo, que também têm dificuldades, outros tipos. Por exemplo, você sabe que quando a pessoa tem síndrome de Down e vai ficando mais velha, não necessariamente ela tem uma família para cuidar. Quem tem síndrome de Down é uma pessoa normal, me desculpe, sabe? É uma pessoa viva, uma pessoa que existe, que tem sua vida, que tem sua dignidade, mas, às vezes, ela não conseguiu trabalhar para se sustentar e precisa de um espaço. Mas é um ser humano existente, alegre. Acho que a gente está vivendo cada vez mais isso. Síndrome de Down entrando na universidade. Então, é uma pessoa que... Por que essa pessoa não pode conviver com as crianças? Então, uma nova moradia significa algo que a gente pudesse, primeiro, entender que eu não terei um lugar onde morar. Eu vou morar sozinha. Ou com meu filho. Mas eu não quero necessariamente que meu filho cuide de mim. Então, eu preciso que exista um lugar onde a gente relacione o afeto ao espaço, onde a gente aprenda, como idoso, a viver de uma outra maneira. E é preciso que esse espaço seja desenhado com sensibilidade, com alegria. Quantas vezes eu no meu trabalho, recebo cartas, né, de pessoas que têm, inclusive cada vez é mais comum na internet, de pessoas que têm 60, 70 anos de idade e que querem desesperadamente participar do destino do país, querem participar de alguma coisa. Que espaço a gente dá para essas pessoas, além da internet? Que espaço existe para uma pessoa que está aposentada para atuar no mundo? Né? Então, esse é o nosso desafio. É recriar esses espaços, é trazer de volta o convívio, né, sem isolamento. O que marcou? Michel Foucault fala muito disso. O que marcou o século XX, né? O XIX também, o XVIII também, mas no século XX a gente tinha muito isso. O que a gente chama de espaços de exclusão. Então, está assim, ó, se você tem uma lei, se você não segue, você vai preso. Né? A gente tem mania de dizer isso, criança, quando era criança, também fez isso, vai preso. É como se ir preso fosse uma coisa simples. Né? Agora, o que é ir preso?
É pegar um espaço, construir um quadrado e colocar ali dentro as pessoas que não estão na lei, certo? Sim, mas foi isso que a gente fez. Aí a gente foi colocando pessoas ali. Aí nós colocamos ali pessoas que roubaram um frango do vizinho para comer. Do lado, um assassino que matou 4. Do outro lado, um traficante que queimou pessoas em pneu, como acontece no Rio de Janeiro. Né? Mas a gente também colocou ali dentro presos políticos. E misturou com presos comuns. Né? Então, você colocava uma pessoa ali com uma capacidade de articulação inacreditável política do lado de um outro que tinha um crime comum. Daí nasceu o crime organizado. Né? Daí nasceu o crime organizado. Isso é um absurdo. A nossa inteligência. Gente, eu comecei a estudar. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês inacreditável. De vez em quando eu conto essa história. Quando eu falo de novos modelos de gestão, eu falo muito sobre isso. Gestão é um tema que eu trabalho muito. Eu aprendi, desculpe, aqui entre nós, vocês estão ouvindo na internet, tanto, né? Mas eu vou falar em público para todo mundo, que agora ninguém mais pode falar no ouvido, você sabe, né? Às vezes eu falo assim, gente, é só para vocês, tá? Não vou falar para ninguém. Mas foi numa entrevista do Marcola, que é o líder do PCC, que eu aprendi novos modelos de gestão. Eu li tudo sobre o Marcola, por causa do crime organizado. E ele diz coisas inacreditáveis. Não trabalhamos com relações piramidais? Quem me falou isso foi ele? Como assim não trabalhamos com relações piramidais? Perguntaram para ele. Um desses são depoimentos que eu li, não é entrevista de jornal, não. São depoimentos que ele deu para a CPI das armas, CPI das drogas. Eram coisas que aconteciam no Congresso, os deputados entrevistando ele para tentar criar ali uma política pública para segurança, aquelas coisas. O senhor é o líder dessa organização? Ele fala, não. Não, o senhor é o líder, sim. Ele fala, não. Ah, claro que você é o líder. A pessoa se achando, né? Aí ele falou, não. Se eu fosse o líder, vocês me matavam e acabavam com o problema. Onde eu estava naquela invasão que teve em São Paulo? Na Solitária. Eu tinha contato com alguém? Não. Então não fui eu que coordenei. Eu não sou o líder? Não. Não sou o líder. Então não é que eu não estou dizendo, eu não sou mesmo. Aí ele, mas como assim? Os deputados não entendiam. Ele falou, nós não temos relações piramidais. Cada vez que um preso entra numa penitenciária e ele não tem uma manta, manta é uma palavra que a gente usa no Rio, mas se usa em São Paulo, né, por causa do frio, ele não tem uma manta, e ele tem febre, e ele não tem um comprimido, e o PCC vai lá e dá ele isso aí, ele se torna líder do PCC. Cada um de nós é líder de si mesmo. É inacreditável. Entendeu? O modo como ele pensa. Então, não adianta centralizar num ponto, porque você acaba. Você cria núcleos em vários pontos, dissolve essa centralidade, que você ganha mais sustentabilidade. Isso é o que o nosso crime está fazendo hoje, o crime organizado no Brasil. Tem capacidade de articulação, tem inteligência. Ah, o Marcola é um gênio. Não, não é que ele é um gênio. Todo mundo adora dizer isso, como se ele fosse um gênio. Não. É que nós colocamos no mesmo espaço alto conteúdo, que era o preso político, com alta capacidade de articulação política, junto com o preso comum. Essa junção não dá mais para a gente fazer. Mas aí, sabe o que aconteceu? Não foi só isso. Aí, dentro, a gente botou todo mundo preso naquele espaço, né? Lotado de gente, misturou tudo. Só que aí apareceu uma outra coisa que se chama internet. Né? Aí você tem agora, dentro de um espaço parado, fixo, pessoas que acessam o mundo inteiro. E os crimes que são cometidos, né? Que você recebe um telefonema e diz, deposite, porque o seu filho está sequestrado. Né? Então, os crimes passaram a ser cometidos de dentro da cadeia. Então, assim como o terrorismo é algo que a gente não tem solução, porque como é que você vai fazer? Você pega um homem-bomba e fala, mãos ao alto. É lindo isso, né? Mãos ao alto, homem-bomba. É o que a gente está fazendo. Então, esse modo de ação é uma produção da não convivência. É a multiplicação da impossibilidade de existência. Os presídios foram construídos longe das cidades. As cidades cresceram e os presídios ficaram dentro da cidade. Mas também as casas de correção para menores, os hospitais psiquiátricos, isso era o século XX. Quando a gente queria alguma coisa que a gente não queria ver, a gente arrumava um lugar e isolava lá. Isso era a nossa escola, gente, infelizmente. A nossa escola regular. Especialmente na segunda metade do século XX, né, que é a criminalidade aumentando, né, as escolas já começando a ter vagas quer dizer, no começo do século XX a gente não tinha vaga, a gente tinha 50% de analfabeto no Brasil, 50% até a metade do século, até a década de 50. Depois você já tinha vaga, mas aí tem o problema da violência, que você faz assim, ó, você constrói uma escola, sabe para quê?
Isso eu ouço o tempo inteiro até hoje. Tem que ter escola o dia inteiro, para as crianças não ficarem na rua. Quero dizer, eu estrago a rua, eu torno a rua um lugar de não convivência, eu torno a rua um lugar de violência, e depois eu construo escolas para proteger as crianças da sua própria cidade. É isso que eu estou fazendo com as crianças? É essa a proposta de escola integral? Isolar as crianças, já que nós destruímos a cidade, vamos isolar as crianças? E o que acontece naquele espaço de isolamento? O que acontece? Por que será que a escola é o maior núcleo de violência no mundo? Se você olhar onde os atos de terrorismo acontecem mais no mundo, é dentro de escola. Na Finlândia, no Brasil, na Grécia, em Londres, nos Estados Unidos, nem se fala. Desde a década de 20, nos Estados Unidos, as crianças se matam e matam os colegas. Então, é isso que nós estamos fazendo. Então, o que nós estamos fazendo? Espaços de isolamento para aquilo que nos incomoda. A mesma coisa aconteceu com a velhice. Os asilos. Né? Então, o que eram os asilos? Os velhos são velhos, né, gente? Estão enchendo a paciência. A gente pega esse povo que já não serve para nada, coloca num lugar e põe lá que se chama asilo. Que isso? Primeiro, nós, e eu estou adorando, gente, agora vocês contem comigo. É muito bom fazer 50 anos. Eu soltei fogos nos meus 50 anos. É uma alegria a idade. A gente tem que aprender a se orgulhar da idade. É uma alegria o tempo. Né? Então, quando eu fiz 50 anos, eu descobri que ou eu já tinha provado para o mundo o que eu queria provar, ou se eu não provei, desisti, ok? Eu queria provar, provei. Não provei, também esquece, né? Então, chega um ponto que você fala, puxa vida, agora eu vou... Então, é o que eu sinto com a idade. A idade é o lugar em que você se livra de certas coisas. Vou dar um exemplo ou outro para ajudar vocês a pensarem sobre isso. As mães, não todas, mas especialmente um pouco mais antigas, assim, mas até hoje, seus filhos estão pequenos, você não tem tempo para eles, porque você trabalha, porque você não tem tempo, você não tem tempo, você não tem tempo. Aí depois, quando seus filhos ficam adolescentes, você está trabalhando menos, aí você quer cuidar dos seus filhos, mas seus filhos estão adolescentes. Eles não querem mais você. Então, há um desencontro, entende? Aí, o que acontece? Quando a idade chega, que era hora de você dizer, gente, que lindo, meu filho vai embora de casa. Não era isso que a gente devia dizer? Por favor, aqui entre nós. Poxa, você fala assim, gente, que lindo, meu filho está se casando, está indo embora, está sozinho, morando sozinho, uhul! Não era isso, não? Para você poder ter paz, olhar o mar, não ter que ouvir aquela encheção de paciência. Não, a gente fica... Depois, quando os filhos querem ir embora, você quer voltar eles para casa. Então, nós estamos errando como velhos. Não é só o mundo que trata a gente sem espaço. A gente precisa recolocar isso. Então, o que é a vida? Você nasce, cresce e tem filhos. Os filhos dão um trabalho, não vem dizer que não. Dão um trabalho enorme, delicioso, maravilhoso e delicioso. A coisa mais feliz da minha vida foi ser mãe. Meu filho está maior, senão eu estava aqui... Quando ele tinha 5, 6 anos, minha palestra era só sobre filho. Tá? Eu só falava desse tema, porque a coisa mais feliz do mundo é uma criança, é ser mãe, é ser pai, mesmo que seja adotivo, não precisa ser um filho no sentido orgânico, mas cuidar de um outro ser humano. Agora, quando o filho começa a crescer, é hora da grande libertação. Não, eu nunca deixo de ser mãe. Eu fico mãe até 200 anos de idade, eu estou lá querendo que o filho venha. Então, isso é que a gente tem que aprender. Aprender a liberdade da maturidade, curtir a maturidade, com independência. Nós temos que aprender a morar sozinhos, com dignidade, numa casa que nos ajude. A casa tem que ter acessibilidade, que às vezes a gente não enxerga bem. A casa tem que ter espaços onde você anda com tranquilidade. A casa tem que ter portas largas, que talvez você precise usar uma cadeira. A casa tem que ter uma iluminação excelente para poder te ajudar. Então, é uma casa de idoso, é uma casa adaptada, como se você fosse um cadeirante, tem que adaptar. Se você é mais velho, tem que adaptar. E eu vou dizer do meu jeitinho poético, por favor, tem que ter uma plantinha. Um jardinzinho para molhar uma plantinha. Nem que seja uma cebolinha que você planta para, sabe, uma coisinha que você tem em casa. E outra coisa, quem não tem um bicho, por favor, um cachorro e um gato? Gente, eu amo ser sozinha. Eu acho ser sozinha a coisa mais linda do mundo. Tem muita coisa para eu ver, para eu olhar, para eu ler, para eu ouvir. Então, eu preciso de um lugar que me dê conforto, que eu não precise, sabe, ficar desesperada para poder pagar o meu plano de saúde. Eu tenho que ter tranquilidade, eu tenho que ter um plano de saúde, eu tenho que ter essa dignidade. Mas eu tenho que aprender a encontrar comigo mesma.
na minha terceira idade. E não virar um carente excessivo que desesperadamente faz qualquer coisa por convivência. Aí a gente começa a conquistar nosso lugar. O nosso espaço físico, nosso espaço de liberdade, nosso espaço de convivência. Não há nada mais bacana do que fazer encontrar os mais velhos e os mais novos. Mas, se a gente fizer um espaço de convivência, de condomínio, e não desses prédios horrorosos de asilo, de convivência, onde a gente possa até pagar baratinho, sabe? Mas se a gente possa pagar com dignidade, não eu pago, não é o Estado que me dá. O Estado subsidia uma parte, mas a outra, da minha própria aposentadoria, eu pago o meu cantinho, mas eu tenho meu lugar, eu tenho cinema, um condomínio de pessoas. E nesse meio tem jovens, tem crianças, mas tem também, se eu fosse ministro da Educação, nunca seria, nunca em nenhuma hipótese. Mas sabe o que eu faria? Eu faria projetos em que os adolescentes necessariamente tivessem que conviver com os mais velhos. Porque, para os adolescentes, é maravilhosa essa convivência. Mas a gente tem que criar, gente. Você não vai chegar para um adolescente e falar assim, é tão bom conviver com o velho, ele vai lá. Não é isso. Cadê o canal para isso, né? Então, ter espaços. Os adolescentes vão adorar, os mais velhos vão adorar, desde que a gente também, como mais velho, consiga conviver com isso. Enfim, está surgindo uma nova era. E essa era vai ser dominada por pessoas com mais de 50 anos. Isso não é a minha opinião, isso é um fato. Vocês abram qualquer página na internet, coloca lá pirâmide populacional que você vai ver. O mundo vai ter cada vez menos crianças e mais pessoas idosas. Vamos pensar a nossa vida e planejá-la com dignidade, sem infantilidade, sem excesso de direitos, sem bater a perninha e dizer que eu tenho direitos que eu quero. Vamos construir um espaço alegre, um espaço de vida, um espaço de convivência, né? Quem sabe assim, com essa possibilidade, a gente consiga dar um exemplo para os outros também, né? Que esse é o nosso grande desafio. A convivência é o grande desafio. E, para terminar, como é que eu vejo isso no futuro? O futuro não está escrito, talvez nunca tenha sido tão instável. Talvez algumas épocas, assim, no Renascimento, ali na transição da Idade Média para a modernidade, e, sei lá atrás, na Grécia também, lá no século V. Tem uns períodos na humanidade que foram muito, muito marcantes, né? Então, não é a primeira vez, mas eu acho que a gente vive um momento bem complicado. A vida no planeta está em risco. Isso é um fato. Isso não é uma hipótese, né? E está em risco, na minha opinião, agora, não é... É até delicado dizer isso, mas, de fato, eu sei que a questão ambiental é fundamental. Mas quem destrói e quem não destrói, quem recupera, é sempre o ser humano. É dele que a gente está falando quando a gente fala de meio ambiente. Eu não consigo muito esse papo muito verde só, sabe? Meio ambiente, para mim, não é verde, é colorido o meio ambiente. Então, quando você vê, por exemplo, os investimentos que a gente tem em meio ambiente são enormes hoje. Mas eu não sei se os retornos são tão grandes quanto os investimentos financeiros que têm sido feitos para a consciência ecológica, para a recuperação de meio ambiente, né? Por outro lado, a gente não cuida muito bem da desigualdade social. Se você olhar bem, os investimentos feitos em meio ambiente são muito maiores do que os investimentos feitos em diminuição da desigualdade, né? Em diminuição desse abismo urbano das casas. Não estou falando nem de dinheiro, estou falando de urbanidade, estou falando de esgoto, eu estou falando de posto de saúde, né? Para todas as camadas da população. Isso é necessário que exista, esse atendimento. Bom, quando você pensa, por exemplo, na Baía da Guanabara, muito dinheiro é investido para que a Baía da Guanabara seja recuperada. Mas será que a gente não deveria investir nas comunidades e ribeirinhas para que elas não jogassem o lixo na Baía da Guanabara? Então, a gente deixa o lixo continuar sendo jogado e gasta uma fortuna para limpar a Baía da Guanabara? Não parece um trabalho meio burro? A gente não deveria investir exatamente no contrário? Vivemos um período delicado sobre isso. Então, a questão ambiental, sem dúvida, é importante. Sem dúvida que o CO2 que é colocado no ar, no meio ambiente, que a destruição das matas, sem dúvida, isso pode colocar o planeta em risco. Mas quem destrói as matas, quem suja os rios, são pessoas. Então, para mim, o problema do mundo não é meio ambiente. O problema do mundo é gente. É gente. E o nosso maior problema é a nossa incapacidade de lidar com a frustração.
É a nossa incapacidade. A cultura nos fez adolescentes eternos. Nós nascemos nós viemos ao mundo para sermos felizes. Eu não sei quem inventou isso. Eu não sei que maluco que inventou isso. Eu sei quem inventou isso. Quem quer vender produto. Para ser feliz, use o meu óculos. Olha o meu sapato. Se você tiver um salto como o meu, todo mundo acha meu sapato bonito. Lindo meu salto. Quem sabe, se você tiver um salto desse, você vai se sentir melhor. Mas se você não tiver celulite, aí sim. E se você perder 20 quilos fazendo uma lipo, né? E se você tirar suas ruguinhas? E se você alisar seu cabelo? Mas se você for à Europa, e aquele restaurante que todo mundo vai e você não tem dinheiro para ir? Parece que se você for no restaurante que todo mundo vai e você não tem dinheiro para ir, a sua vida vai mudar. Esse é o engodo que a gente está vivendo. E não é nada disso, de fato. Então, a gente retorna para o afeto. O maior problema do mundo é a convivência que vem de uma sensação exploratória. Nós estamos sempre querendo consumir, a nossa sensação é sempre de prazer no sentido do consumo. Então, eu como comida, e tem que ser num restaurante chique, eu como a natureza, eu como pessoas. Quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente se relaciona para... Eu posso me relacionar com ela assim. Ela traz o que ela tem sobrando, que é a sua alegria, que é o seu bem-estar. Ela quer trocar o que ela tem de melhor. E eu também. Então, eu tenho o meu excesso, ela tem o excesso, a gente troca. Não. Ela traz para a mesa a sua falta. Eu trago para a mesa a minha falta. Então, ela quer me consumir para se sentir melhor e eu quero consumi-la. Essa é a relação que a gente tem. Então, eu me lembro que eu falava muito sobre isso nas minhas aulas, que é... Hoje ninguém diz mais isso, mas quando eu era garota ainda dizia: eu quero um homem que me faça feliz. As mulheres diziam muito isso. E eu dizia: seja feliz e procura um homem para compartilhar. É completamente diferente. Queridos mais velhos que estão aqui presentes, que eu já me incluo nessa fase, nós temos que, antes de tudo, buscar o afeto para depois compartilhar o espaço. É no afeto que a gente tem que se relacionar. A gente precisa construir espaços sustentáveis para a gente viver. Mas, antes de tudo, a gente tem que aprender a lidar com isso. A vida é uma experiência única. Única. É uma experiência que nasce, que acontece desde o seu nascimento e vai até a sua morte. Você não sabe quanto tempo vai durar isso. Cada dia que a gente está vivendo no mundo é um milagre a existência. É um compartilhamento. E eu não tenho que compartilhar com você apenas alegria. Eu posso também compartilhar meu sofrimento. Então, isso é o grande caldeirão. Mas não. A nossa vaidade é grande demais, a nossa arrogância é grande demais. E é essa arrogância, gente, me desculpe, eu tenho que falar coisas um pouco duras. Essa arrogância cresce com a idade, né? A gente vai ficando mais velho. Como essa arrogância cresce? Como você encontra uma pessoa na rua, numa fila de pessoas que já podem usar a prioridade, com 60 anos, 65, sei lá, dependendo, que você pode usar aquela prioridade, ao invés de você simplesmente usar a prioridade, você agride as pessoas, né? E chega lá, porque eu tenho direito. Então, por que isso? Né? Então, a gente, como velho, tem que aprender a ser velho, tem que aprender a ser doce. Vamos mudar esse vínculo, entende? Eu não tenho direito... Outro exemplo da mesma coisa, mãe, né? As mães tinham uma coisa... Não, mas eu sou sua mãe. Espera aí, você só é minha mãe, calma. Não é porque você é minha mãe que eu tenho que passar a minha vida inteira servindo a você. Você é minha mãe porque você quis ser minha mãe, você escolheu ser minha mãe. Então, vamos compartilhar essa alegria que é você ser minha mãe e eu ser seu filho. É uma alegria dupla. Né? Eu não posso passar a vida inteira devendo a você por você ter me botado no mundo. Então, vamos compartilhar. Obrigado, meu filho, por você ser meu filho, pelo trabalho que você me deu, porque isso foi uma grandiosidade para mim. Essa modéstia é que a gente tem que ter para conseguir começar a viver. E, sem dúvida nenhuma, gente, aí eu termino para a gente abrir nossa conversa. Sem dúvida nenhuma, os espaços de convivência vão surgir. Esse evento existe, que está aqui. Parabéns para ele, não é à toa. As meninas que estão trabalhando, os meninos que estão trabalhando aqui, eu falo meninos, todo mundo hoje é mais novo que eu atualmente, que estão trabalhando aqui, que
eles já sabem, porque eu conversei com eles, tem os projetos, as coisas existem, isso aqui não é uma ideia vaga, não é? Então, pessoas estão pensando, arquitetos estão pensando, nas escolas, felizmente, agora estão pensando, para acabar com aquele inferno, aquele quadrado onde a gente deposita crianças. Nós estamos repensando os espaços de convivência nos condomínios comuns e nós estamos também pensando em construir condomínios felizes para a gente poder viver. E eu estou aqui porque eu tenho certeza que, quando chegar a minha hora, eu vou ter um condomínio desse para viver, compartilhando com crianças, compartilhando com pessoas que precisam, como eu, daquele lugar. Por enquanto, muito obrigada. Bom, então, alguém tem alguma pergunta? Gente, sabe que eu sou professora, né? Quando o pessoal não pergunta, eu falo você. Então, é bom alguém começar. Que nem aquelas peças interativas, você sabe, né? Você vai para a peça e fica assim, falando, me chama, pelo amor de Deus. Sim. Ah, que linda, adorei essa pergunta. Adorei, eu nem sei como é que eu vou responder, de tão linda. Se consciência é amor. Você sabe que essa palavra consciência é uma palavra recente para mim. Não a palavra, né, que a gente já sabe que essa palavra existe, mas eu escrevi um livro que se chama O Homem que Sabe, do Homo sapiens à crise da razão. E eu fiquei estudando ali como nasce a consciência. Eu já tinha uma ideia no Nietzsche, que é um filósofo que eu estudo e tal, mas eu fui estudar isso. Então, eu vou te falar o que eu acho que é a consciência. A consciência é uma dobra que a gente faz sobre a gente mesmo para se ver. O que significa isso? Significa assim, um cão, desde que ele nasceu, um elefante, é bom porque eu tenho o exemplo da tsunami, um elefante, né? Ele nasceu e ele tem instintos que determinam a sua vida. Então, ele sabe o que ele tem que fazer e o que ele não tem. Então, se o elefante está aqui e passa uma elefanta, não sei se é assim que fala, no cio, ele sabe exatamente o que fazer, certo? Ele não pensa se aquela elefanta é magra, se tem celulite, se ela é loura, certo? Ele age, ele nem pensa no que ele está fazendo. Isso é um tipo de espécie. O que acontece com a gente? Exemplo disso. Os elefantes, na tsunami, que a gente até viu essa semana na televisão, aquela cena, eu não gosto muito de ver isso, né? Mas aquela água horrorosa, para ter pesadelo, aquilo é uma beleza. Mas os elefantes, antes da onda vir, eles foram para o alto. Aí as pessoas começam a achar que o elefante é místico, né? Não. É que o elefante tem uma percepção de vibração muito grande. Ele vê a vibração. Então, como teve um terremoto, um maremoto, que gerou, ele sentiu que dali estava vindo alguma coisa. Ele sentiu porque tem instinto. E ele foi embora. Não é nada místico, né? Agora, nós não temos esse instinto. Não temos. Aí você fala, puxa, que pena. Não. Nós somos mais livres. A liberdade nossa por não termos muito instinto, nós não agimos pré-determinado, a gente pode escolher, certo? Mas, para escolher, você tem que ter uma ajudinha. Então, o que nós temos? É assim, o cachorro, enquanto ele vive, ele só vive. A gente, não. Cada minuto que eu vivo, eu sei que eu estou vivendo. Então, o que é a consciência? A consciência eu estou aqui falando com você e tem alguém falando comigo. Anda logo, está demorando muito para uma pergunta. Não é assim? Então, o que é a consciência, gente? É a nossa virtualidade. Tudo que eu vivo como matéria, experiência, ver vocês, ouvir vocês, uma barata, que eu tenho pânico de barata, se eu vi uma barata, tudo isso está em mim, certo? Durante o dia. Quando eu durmo, eu sonho com tudo isso, certo? O que tem no meu sonho? A imagem daquilo e o som. Mas não tem o corpo, não é isso, no sonho? Então, o que é o mundo virtual da internet? É exatamente a nossa porção que a gente chama de alma, de espírito e de consciência. Então, quando você disse a consciência é amor, eu vou agora falar o que eu acho que é amor. Amor, para mim, é uma força de união, de adesão. É uma força que aproxima. A consciência, a boa consciência, né, a consciência verdadeira, sei lá, que nome que eu dou para isso, é um gesto de amor, porque a consciência me transforma em dois. Eu não só estou vivendo, mas eu tenho um grupo de valores que está aqui, né, são os meus valores morais, éticos, né, estéticos, as minhas experiências. Né, isso tudo está aqui.
Então, na medida que eu vou vivendo, o que está aqui vem para mim. Aí, na hora que eu vou jogar um papel no chão, hoje, por causa do meu filho, né, porque eu já jogava papel no chão, essas crianças não deixam mais você jogar. Então, quando eu penso em jogar, a minha consciência fala, não, 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 não. Não é isso? E você volta. Sim, a consciência é o fundamento do amor. É difícil você dizer que um cão ama outro cão, a não ser que seja doméstico, porque eles aprendem com a nossa convivência. O amor, a condição do amor é ser capaz de se enxergar. A consciência, quando você se vê, eu só posso amar alguém se eu tiver algum amor por mim, gente, pela vida, pelo ser humano, pela natureza, por alguma coisa. Então, isso é aproximação, é adesão, né? Sim, consciência e amor. Hoje, olha como é que eu sou otimista. Agora eu vou mostrar por que eu sou otimista. A consciência, no caso do homem, deu a ele valores. E a gente sabe que o valor é a melhor coisa do mundo, né, gente? Os valores são aquilo que nos guiam na vida. É o que nos agrega, é o que nos une, né? A gente está aqui porque eu penso como você, vocês estão aqui porque vocês me conhecem, sabem que eu... Então, é aquilo que nos aproxima. Então, a consciência permitiu a vida em grupo, permitiu a convivência e tal. E o que é a internet? É um lugar em que todas as consciências juntas criam uma consciência coletiva. Acho que nós estamos caminhando por uma virtualidade de consciência coletiva. Eu acho que a humanidade vai ser capaz de olhar para ela mesma com o tempo. Hoje, não. Hoje, a internet está nos tornando fascistas. Sabe o que é fascista? Eu tenho certeza que o melhor para o mundo é isso. Aí eu mato para poder defender o que eu acho que é melhor para o mundo. Eu chamo de fascista do bem, sabe? Eu acredito tanto que o melhor para o Brasil é isso, que quem não pensa como eu xingo, destruo, mando matar, jogo uma bomba. Então, essa radicalidade ainda é muito presente na web, mas nós somos muito recentes na internet. Espero que as surras que a gente está recebendo construam uma consciência coletiva e todos nós possamos nos alimentar desse grupo de valores que são necessários. Desculpa falar isso, eu não sou religiosa mesmo, pelo contrário, estudo filosofia, Nietzsche, mas eu tenho que dizer que eu sou fã do Papa Francisco. Completamente fã. É uma inteligência muito agregadora. Então, tudo que ele fala agrega. Ele não fala para opor. Ele fala do perdão. Tipo, a homossexualidade não pode ser considerada pela igreja como algo normal. Não pode pelos dogmas da igreja. E se a igreja abre mão do dogma, ela abre mão de si. Eu falei, a igreja acabou. Porque se ela concorda, ela não é ela. E se ela não concorda, ela perde adepto. Aí o Papa Francisco resolve o problema. Ele diz, sim, a igreja pode manter seus dogmas e assumir o perdão. Ou seja, eu tenho dogma, mas nós erramos. Não é bonito isso? A igreja pode manter o dogma, agora dizer, gente, todo mundo erra. Então, deixa ela achar o que ela acha, desde que ela não exclua ninguém. Então, o que o Papa Francisco diz na sua encíclica, nessa encíclica do meio ambiente, é que hoje a gente tem chance de ter um mundo melhor, porque tanto ricos quanto pobres vivem na miséria. Se é que vocês me entendem. Né? E aí a gente começa a trabalhar, né, gente? Se unir, né? Você não pode dizer que os ricos vivem bem no mundo hoje, podem? Não. Entende? Aquele fator dinheiro que fazia todo mundo... Acabou. A depressão atinge especialmente as classes média e alta. Né? O terrorismo não escolhe se ele vai matar rico ou pobre. Né? Você está fazendo uma viagem pela Europa, num lugar lindo, a bomba explode, morre. Então, não, e o meio ambiente também é muito democrático, né? Muito democrático o meio ambiente. Né? Antigamente, só os pobres morriam de enchente. Lembram disso? Só pobre morria de enchente. Mas agora não. Santa Catarina foi a primeira coisa no Brasil. Eram casas de classe média, de alvenaria, lembra? Desceu tudo com a chuva. Depois Angra, lembra? A pousada de Angra. Lembra de Teresópolis, Petrópolis? A área de Petrópolis que desabou é uma das áreas mais ricas do Rio de Janeiro. É o Vale do Cuiabá. O Vale do Cuiabá desceu inteiro. Só tinham mansões, 2 piscinas, Manga Larga, Marchador. Aí você é milionário e vai fazer um cruzeiro. Aí tem uma água que sobe. Então, não existe lugar onde você possa se esconder. Só existe o retorno ao afeto, ao amor, à convivência. Eu tenho certeza que, no futuro, o valor maior vai ser esse. Nossa capacidade de ser amado, de amar. Para mim, é a única coisa, de fato, que importa. Mas não é questionamento, mas é a respeito dessas tragédias que atingem pobres e tantos. Quando se pensa que Teresópolis ou a favela tal
ela está dentro de um espaço maior, de uma casa maior, que é a casa única, que é terra. Exatamente. Portanto, ela pode chegar a... pensando que a casa é única, né? E é bobagem, na burrice humana, é de que a gente pensa que pode fazer a casa, né? Pensar numa casa com uma vista privilegiada, quando que, na verdade, estamos numa única casa, né? É isso que é mais bonito que você está falando, é isso. Desculpe, continue, eu cortei você, mas é isso. Não, meu amor, é isso. Sabe por quê, gente? O que ela fala é perfeito. Obrigada. É uma casa. E é uma casinha. Não é só uma. Além de ser uma, é uma casa. E pequenininha desse tamanhozinho. A gente achava que a Terra era enorme, porque a gente não tinha telescópio. Mas é uma merreca. Então, você está aqui vivendo, o outro está aqui do seu lado. Mesmo que tenha quilômetro de distância, é do lado. Então, o que você provoca aqui... Por exemplo, olha só, vou brincar com vocês numa coisa. Eu vou muito à Bahia. Eu vou no Brasil inteiro, mas eu vou muito à Bahia fazer trabalhos no interior, um dos lugares que eu vou bastante. E a Bahia é muito afro-brasileira, vocês sabem, né? Religiões afro-brasileiras, espiritismo e tal. E eu brinco para dizer o seguinte, eu falo assim, você fica sacaneando que não tem... não acredito em espírito, não acredito... Você acredita em Wi-Fi? Ponto, está explicado. Olha só. Eu faço uma foto dessa moça, aqui. Eu passo por Bluetooth para ela. Mas eu coloco na internet e mando para Londres. Eu conto até 3. E essa foto está lá? Que palhaçada é essa? Você vai dizer para mim que não tem espírito. Você vai dizer para mim que sua avó, seu avô, as pessoas que você gosta não estão aqui batendo papo com a gente. Como é que você sabe? Gente, eu posso transformar uma coisa material numa coisa imaterial. Quando a gente tinha cabo na internet, eu ainda estava feliz. Que eu falava assim, eu não conseguia entender, mas eu falava apertando bem, passa naquele cabo, entendeu? E tem esses cabos por debaixo do mar que leva até no outro continente. Entendeu? O telefone é uma coisa que você ainda compreende. Agora, eu estava numa sala, eu sempre conto essa história, era uma sala grande, o rapaz trabalhava comigo, que inclusive devia ter uns 19 anos, que é para trabalhar com internet, eu digo, né, preciso dessa ajuda, ele na ponta de lá e eu aqui. Aí eu falei para ele, estou te mandando um texto, eram 30 páginas. Aí eu falei, clique, mandei para ele. Daqui a pouco começou a rodar a impressora. Contei até 4. 1, 2, 3, 4 a impressora. Eu falei, o que é isso? Aí ele começou a falar, Viviane, você é muito engraçado. Eu falei, que palhaçada. Ela está imprimindo. Aí ele falou, claro, Viviane, a impressora também está conectada. Eu falei, você está brincando? Quer dizer que eu passei para você, no ar. Você passou para a impressora, no ar. Agora materializou, ou seja, imprimiu 30 páginas, sem errar uma letra. Você pode me explicar isso? Sabe qual é o nosso problema? A gente finge que entende as coisas porque tem vergonha. Claro! Imagina não. Então, eu estou brincando para dizer o seguinte em relação à única casa, certo? Vamos admitir, temos um mundo do intangível. O que está no ar, olha, imagina o que vocês estão passando agora aí. Todo mundo aí pega uma internet, não é isso? Então, imagina esse ar aqui de troca, de internet. Imagina o que tem aqui no ar, palavrão, pornografia, beleza, flor, mata, natureza, está tudo aqui passando, na nossa cabeça aqui agora. E a gente não está vendo. Eu tenho a minha casa, que é o meu corpo. Eu levanto de manhã e vou visitá-la, ou encontro com ela no ônibus, certo? Eu estou levando comigo o meu corpo e o meu intangível todinho. Quando eu encontro com ela, ela traz o seu intangível. Então, a convivência pessoal, onde você leva a sua casa para o outro, você invade o espaço do outro, e ele invade o seu, no bom sentido. E a gente tem que aprender essa troca. Imagina, na sua própria casa, o que significa a sua moradia ao redor. O que significa se você tem um bicho ou se você não tem. Se tem uma luz que entra ou se não tem. Isso faz toda a diferença. Então, nós vivemos numa casa só, onde nos implicamos e nos contagiamos uns aos outros o tempo inteiro. E muitas vezes, gente, vou falar uma coisa bem fora disso, mas para vocês pensarem, muitas vezes eu brigo com o meu vizinho porque ele gritou, mas quem criou todo o conflito fui eu, né? Mas eu sempre acho que a culpa é dele. Então, qual é o seu papel nessa troca, né? Vivemos uma casa só, ela é pequena, tenha pudor de habitar esse planeta.
pudor, cuidado, respeito. E, para finalizar, quando você estiver pisando nessa casa, andando sobre ela, saiba que haverá um dia em que esse céu, essa luz, você não vai ter mais essa honra. Certo? Haverá o dia em que você não terá mais a honra de um banho de mar ou de uma briga com seu filho, que é bonito também brigar com os filhos, com a mãe, né? Vai ter um dia que você não vai ter a honra daquele cafezinho que você toma pela manhã, vai ter um dia que você não vai ter a honra do trânsito interrompido. Então, por que a gente não lida isso com mais dignidade, né? É a casa, é a convivência, a vida é curta, é essa dignidade que a gente não tem. E é essa noção de uma casa só que a gente tem que ter para conviver. Não tem outra possibilidade. Sim. Ó, aquela primeiro e depois aqui, esses dois. Oi, boa noite. Olá, Vivi. boa noite. Um prazer estar aqui e falar Prazer com todo você. meu. Diante das considerações que você fez, eu me refleti aqui nas relações dos espaços de afeto com relação à cidade de Santos. Sim. Não sei se você a conhece muito bem. Conheço, eu vim aqui algumas vezes, umas 6 ou 7, adoro, mas assim, tenho o maior prazer, porque eu adoro muito essa praia, essa coisa antiga, acho linda essa cidade, mas eu não a conheço com seus desafios, não, só venho passear, rápido. O que eu quero assim fazer uma reflexão, não é bem mais uma pergunta, mas para próprios nós que somos santistas aqui, que estamos percebendo a relação de afeto que está sendo quebrada na cidade. Porque Santos tem uma coisa de muito brincadeira. Olha, não fale mal de ninguém, porque você acaba conhecendo todo mundo. E existe e isso existe, é verdade, a gente sabe disso. Eu conheço ela, ela conhece não sei quem, porque estudou em tal lugar, principalmente na relação de bairro, né? Eu vou citar o meu bairro, especificamente, por onde eu nasci, não é? E, aliás, foi uma das primeiras famílias a morar no bairro da Ponta da Praia, que era considerada, há muitos anos atrás, quando eu tinha 10, 9 anos, um lugar de pessoa pobre, que eram os chuchuzeiros, que eram imigrantes japoneses, ou a relação de imigrantes espanhóis e portugueses que ficaram mais para o estuário, indo ali hoje, onde é o terminal do Armazém 37, que antigamente não existia, que a gente ia brincar, que a gente chamava de prainha, que era alto, enfim. Era uma cidade onde esse bairro, especificamente, era mais tranquilo, né? Existia 2, 3 escolas, enfim. E ela cresceu desordenadamente, e o que ocorre? A cidade virou um milharal de prédios. Há prédios, 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 não só lá, mas como em toda a cidade. E, pelo menos para mim, às vezes eu fico assim, ai, prédio de novo, outro prédio, outro prédio. E são assim, torres com 300 moradias, né? E a brisa não vem mais, as relações não vêm mais, porque quando eu saía, eu até me lembro, com a minha filha ia para a escola, eu falava, se acontecer alguma coisa, não fica preocupada. Nessa rua tem aquele jornaleiro, conhece a mamãe. E aquela ali é a Dona Maria, porque e da padaria. Então, havia uma relação de proximidade, não digo íntima, mas de afeto, de convívio urbano, humano, e que hoje eu percebo que a minha filha já está moça, ela não tem. E nem as filhas meus sobrinhos, enfim, o pessoal mais jovem não tem essa relação. Para vir da Ponta Braia, que é um espaço curto, até o Senai, ou o Sesc, vem de carro. Quando o espaço é pequeno, dá para vir a pé. Então, a cidade está tendo uma transformação com essa exploração imobiliária de uma forma tão gritante que não sei se nós, santistas, temos percebido isso de uma forma sufocante. E a cidade está se perdendo um pouco e tendo uma descaracterização de relação e até de pessoal, assim, digamos, ficou um pouco intolerante. Nós éramos mais tolerantes e estamos sendo intolerantes, entendeu? Sim, e você tem toda a razão. E isso Obrigada. E é bom que a gente perceba isso, porque assim, eu sempre percebi,
mas eu não via outra possibilidade. Eu falava, gente, como é que faz? As pessoas também precisam morar. Eu não entendia muito bem isso. Até que eu fui a Lisboa. Eu fiquei chocada com a cidade de Lisboa, porque é uma cidade muito mais antiga do que as nossas, né? E você chega na cidade de Lisboa, ela preservou a sua parte antiga, e quando você roda toda a periferia, eu não estou falando só da parte antiga, você roda qualquer lugar, são espaços de convivência que as pessoas preservaram. Eu falei, peraí, será que o povo português não tem filho? Não cresce a população? Por que a gente tem tanta gente, não tem onde colocar tanta gente? Então, existe uma coisa que é o planejamento urbano, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano, PDU, que chamava antigamente, nem sei se tem mais isso, que é um plano de desenvolvimento urbano que você faz e você pensa nessas relações. Então, você diz assim, ó, na região da praia, o prédio não pode ter mais que 3 andares, ou 4. E é possível fazer isso e preservar isso. Né? Só que a gente não fez isso por causa dessa coisa imobiliária. A destruição das cidades é exatamente o que você está dizendo. E tudo que você está dizendo tem a ver com o que eu falei até agora. Se você vive numa cidade que não venta, que não tem onde parar o carro, que tem mais carro que gente ou que estrada, em que ninguém mais tem um transporte público de qualidade, enfim... Vocês lembram do bonde? Quer dizer, ninguém lembra porque não é da idade, mas todo mundo viu um bonde. Santa Teresa, eu moro em Santa Teresa. Eu pego bonde, gente. Bondinho, para ir daqui aberto, né? O vento, até chuva entra no bondinho. Então, são outras relações, são outras pessoas, eu não tenho dúvida. Podemos mudar essa realidade? Sim. Não é algo que está fora do nosso controle. Nós precisamos fechar isso. Agora, para terminar a sua resposta da maneira que eu acho mais correta. Nós não temos o sentido do coletivo no Brasil. Nós temos o indivíduo, mas não a percepção do coletivo. Então, o que é o coletivo? Eu digo que eu não sou do Rio, né? Eu sou capixaba. Moro no Rio há 25, 26, eu nem sei mais a conta. Vitória é uma cidade belíssima também, mas a minha vida já está bastante no Rio. Então, quando eu saio da minha casa, eu trabalho viajando. Eu só tenho uma coisa que eu faço no Rio, toda terça-feira, que é uma aula que eu dou no Leblon há 10 anos. Num centro judaico. Eu saio da minha casa, vou dirigindo, que eu amo dirigir, e pego o carro e passo pelo Flamengo todo, pela praia, até chegar lá, ou pela Lagoa. Quantas vezes eu saí de casa com a alma destruída? Não precisa dizer porquê, todo mundo sabe do que eu estou falando. A alma destruída, sem vida, na pior sensação que alguém pode sentir, por uma perda, por uma dor, por qualquer outra dessas infinitas razões que a gente tem, né? E aí, quando eu estou diante do mar ou da lagoa, eu me curo, eu fico feliz, aquilo salva a minha alma. Então, eu dependo da Lagoa Rodrigo de Freitas, eu, Viviane, dependo daquelas árvores do aterro do Flamengo, eu dependo daquele mar, que ele seja limpo, eu dependo daquele vento, porque isso me resgata e me salva, né? Então, por que eu não cuido? Eu, por acaso, cuido, né? Por acaso, cuido. Eu faço um trabalho voluntário, como eu falei, totalmente voluntário, somente para agradecer a cidade por tudo que essa cidade já me deu. Não, a gente quer que o nosso patrão nos dê direitos, mas a gente não quer deveres. A gente quer que a cidade te dê o que você precisa, mas o que é que você dá para a sua cidade? Quanto tempo da sua vida você dedica para cuidar da sua cidade? Eu dava aula no município, no Rio de Janeiro, de São Gonçalo. Assim que eu me formei, terminei o doutorado, fui dar aula nessa universidade. Então, eu pegava a ponte ou pegava a balsa. Eu entrava naquela balsa lotada de gente e a balsa sai do rio pelo mar ali, né? Então, quando você vê aquela cidade se afastando, no fim da tarde, os aviões descendo para o Santos Dumont, aquilo é uma paisagem inacreditável, mas todo mundo fica ali, desculpa a palavra, puto da vida, voltando do trabalho, com aquela cara. Ninguém está vendo que aquilo é um paraíso, que aquilo é um lugar de, sabe, aí vem uma pessoa, começa a fazer uma reza, né? Outra tenta vender uma coisa. Aquilo é uma alegria, eu acho isso o máximo, sabe? Seres humanos, uma feira, vendendo abóbora, e outro gritando, chuchu, o preço da abóbora. Isso é uma alegria, né? Mas aquilo deixa um lixo também a feira. Então, por que eu não cuido da feira? Eu não cuido do meu transporte, entende? Nós não temos. Então, infelizmente, o problema que você está dizendo diz respeito ao modo como a gente abandona nossos espaços públicos ao poder público.
nas das manifestações de 2013, nas primeiras lá atrás, que eu me botei muito contra, porque eu conheço esse fenômeno viral, eu sabia que aquilo era um fenômeno viral, que as pessoas estavam na rua movidas apenas por vamos para a rua, mas não tinha ali um objetivo. E nesse debate que eu fazia na rede, a menina chegou para mim e falou: mas você está reclamando, não quer que a gente vá para a rua? Eu falei, não, é que para ir para a rua tem que ter uma razão. Quando você chama todo mundo para ir para a rua, você chama os bandidos, os pedófilos, os direitistas, todo mundo está ali, entendeu? Os antissemitas. Não chama todo mundo para ir para a rua, não. Chama os que estão decididos a resolver uma questão. Enfim, eu desse debate com ela, ela me disse, então a senhora está dizendo que eu, para me manifestar, eu preciso estudar história? Eu falei, não, para manifestar, você só levanta um cartaz, mas para mudar o Brasil dá um pouco de trabalho. Nós queremos mudar o Brasil, mas nós não queremos ter trabalho. Então, a gente sempre acha que o poder público não presta. Nós sempre achamos que quem não presta é o poder público. A gente sabe que o poder público no Brasil não presta. Não estou dizendo que presta. Mas, se ele não presta, é porque a nossa capacidade de vigilância, de controle e de monitoramento é nenhum. A nossa preguiça. Então, o que eu faço? Eu atribuo ao outro. Ela falou para mim, eu falei, mas o que você quer? Ela falou, não, eu tenho foco, sim, o meu foco é educação. Eu falei, que ótimo, eu me animei. Eu falei, que ótimo, o que você pensa sobre educação? Eu acho que tem que ser boa. Eu falei, mas o que é uma educação boa? Ela falou, mas quem tem que saber isso são os políticos. Eu falei, mas você disse que os políticos são ladrões, e você quer que os políticos decidam o que é uma boa educação para você? Eu falei, minha querida, dá trabalho. Não adianta gritar, bater pezinho, dá trabalho. Então, vamos cuidar da cidade de Santos, né? Vamos fazer um grupo de pessoas, vamos criar uma instância, vamos construir isso, né? Eu tenho uma ideia de uma rede social, estou construindo uma, tá? Estou construindo essa rede social, estou escrevendo isso. Não sei se vai funcionar, né? Mas é uma rede social em que você entra para atuar presencialmente. Você só participa da rede virtual, é uma rede de grupos. Você não entra indivíduo, e você, para entrar, você tem que seduzir alguém da rede para trabalhar com você. Mas o que você propõe para estar nessa rede? Um trabalho que dê algum retorno para a sociedade. Pode ser ajudar a mudar o ponto de ônibus do seu bairro que está no lugar errado. Não tem aquilo, o ponto de ônibus no lugar errado? Todo mundo fica prejudicado. O ponto de ônibus não atende a ninguém, não tem isso. Você mora lá, você pega seus vizinhos, você vai na prefeitura e fala, muda para cá, porque 50 metros melhora para todo mundo. Disso há um projeto de tirar crianças da rua até, sei lá, políticas públicas. Então, a gente precisa mudar a nossa maneira. Hoje, as redes sociais são redes de reclamação, são redes de ódio, né? Quando é que a gente vai criar uma rede social onde as pessoas se reúnem para cuidar daquilo que importa para elas? Eu juro que eu termino agora, mas os gregos, quando eles falam de cidade, né, a cidade nascendo na Grécia, né, eles falam de que uma condição para você viver bem na cidade é que você seja egoísta. Não é egoísta a palavra, esqueci qual que eles usam, não é essa palavra. Mas o que significa isso? Quer dizer o seguinte, se todo mundo pensar em si mesmo, você vai cuidar da sua cidade. Pensa só em você, você vai cuidar da sua cidade. Porque para você, individualmente, egoisticamente viver bem, é preciso que a cidade te permita isso. Então, para cuidar da cidade, não precisa abrir mão de você, não. Brigue, seja muito egoísta. Você vai defender sua cidade se você for egoísta. Porque nós não somos isolados, nós não somos sozinhos, nós somos conexões. A gente está aprendendo isso atualmente, né? O que o Spinoza diz é que não existe o bem e o mal, existe o bom e o mau encontro, né? Então, nós nos encontramos, e quando eu me encontro com você, a minha força pode compor com a sua, mas a minha força pode decompor a sua. Então, vamos criar encontros em que as forças se compõem. Hoje, a gente vive pela decomposição um do outro. Isso é romântico? Pode ser, mas isso é uma necessidade que eu tenho certeza que vai se impor nesse século XXI, né? Especialmente se a gente der uma forcinha. Acho que agora é você. Muito obrigado por esse espaço. Eu só falo muito sobre o afeto. Sim. Então, muitas vezes, a gente vê nas redes sociais, na televisão, na mídia, eu matei aquela pessoa, eu estou arrependido. Eu roubei, eu estou arrependido. Né?
Eu agredi, eu estou arrependido. Eu xinguei, estou arrependido. O que a senhora pode interpretar como arrependimento? Eu acho que é tudo um teatro, sabe? É tudo uma farsa. No sentido mais... Porque eu gosto de farsa, todo mundo gosta. A gente vai ao teatro, a gente vai ao cinema, então a gente gosta de farsa, né? Eu adoro uma farsa. Eu vejo novela, entendeu? Pô, ver novela é um absurdo, você me desculpe. Eu também acho um absurdo. Mas eu vejo, porque a gente gosta de sair de si e ver a história dos outros, sabe? Aquelas mesmo idiota. Então, não é que farsa seja ruim. A gente paga caro para uma farsa, para um cinema, para um teatro. Agora, gente, uma coisa é eu pagar um ingresso para eu vir aqui e uma pessoa se vestir de rainha, né? E eu fingir, eu acredito no jogo dela que ela é uma rainha. Outra coisa é eu viver com uma câmera, porque é algo fácil, todo mundo tem, e cada passo que eu dou, eu fotografo para vocês acompanharem. Então, no Natal, por exemplo, eu estava na minha família, com a minha família, meus sobrinhos, eu sou um peixe fora d'água nesse ponto, né? Aí está lá todo mundo sentado, meu sobrinho vai e faz uma foto de todo mundo na comida na mesa e posta. Eu falei, meu querido, presta atenção, me desculpe. Nós estamos aqui às 11h30 da noite de Natal. Quem é que está interessado no seu peru de Natal? Está todo mundo fotografando o seu próprio. Desculpe. Entendeu? Todo mundo está na sua ceia, na sua casa. Todo mundo fotografando a sua ceia. Para postar. Para quê? Para eu fingir que estou vendo e você fingir que está vendo. Então, quando você posta, eu tenho que curtir. Eu nem vi, porque você vai curtir a minha. Então, eu curto a sua, não é isso? Para você curtir a minha. Então, o que uma pessoa precisa é ter 1000 curtidas no Facebook. Eu tenho 131 amigos. 131 mil amigos na minha página. Nunca levantei na pior e fiquei feliz porque eles me elogiam. Me elogiam muito. Mesmo às vezes me criticam por umas posições que eu tenho. Mas mesmo quando eu estou no meio de uma polêmica, o número de curtidas é infinitamente maior do que as críticas que eu recebo, mesmo no meio de uma polêmica. Nunca levantei na pior e aquilo me fez feliz. Aquilo é um teatro, ok? Inclusive dos que me curtem. É um teatro, é um jogo. Então, quando a pessoa está falando aquilo ali, ela está falando porque é um tipo de cena, sabe? É como se dissesse assim, dizer isso funciona. Então, gente, matei, roubei, estuprei, me arrependi, odeio, amo, idolatro, não faz diferença. E as pessoas entram na minha página, na época dessas manifestações, se vocês olharem, vocês vão ver o que me dizem. É um exagero, me desculpe, mas assim, salvei a vida, a pessoa vive por minha causa, a pessoa queria casar. Olha, o que eu recebo de proposta de casamento é uma loucura. Nenhum deles casaria comigo, tenho certeza. Entendeu? Que de perto ninguém é normal, mas casaria porque é uma imagem que ele tem de mim. Então, essa mesma pessoa que me idolatra, que me ama, que eu sou incrível, que eu sou maravilhosa, que eu sou a melhor pessoa do mundo, o Brasil existe por mim, o mundo existe por mim. Basta eu falar uma coisinha que essa pessoa não concorda. A palavra a última que eu ouvi, eu sou um lixo humano. A mesma pessoa que me botou no pedestal disse que eu sou um lixo humano, que eu não mereço existir, porque eu falei uma coisa que ela não concordou. Infelizmente é isso. Então, ali não tem realidade. Mas pode passar a ter. Ainda não tem. Aquilo é um teatro, e um teatro mal feito, mal elaborado, com péssimos atores. Eu não tenho rede social pessoal, eu só tenho página, eu só uso para o trabalho. Eu não suporto esse jogo. Não acredito. Por isso eu digo para vocês, eu nunca levantei e fiquei feliz da vida, porque, olha, vocês olharem na minha página, tem uma postagem que eu fiz sobre educação, não fui eu, é o rapaz que trabalha comigo, esse que trabalha até hoje, que eu citei novinho. Ele pega trechinhos das palestras e posta aquilo que ele acha bonito, que ele valoriza e tal. Ele postou um trechinho que eu falo de educação, eu tive 2.500.000 acessos em 3 dias. Você tem ideia do que é isso? 2,5 milhões de pessoas te elogiando e dizendo que você é o máximo. Isso poderia me deixar louca, não? Eu podia me achar, mas eu sei que essas 2,5 milhões de pessoas podem me destruir e me matar na esquina de paulada. Vocês sabem que uma mulher foi morta no interior de São Paulo a pauladas? No Guarujá, se eu não me engano, né? A pergunta que eu faço é, quantas pessoas você, sem querer, já matou? Porque eu não estou falando de matar de morrer fisicamente. Naquele caso foi, ela morreu a pauladas na frente dos filhos. Mas quantas vezes um comentário seu, leviano,
com preguiça, falando qualquer coisa. Não destruiu uma pessoa. Então, o que eu acho que acontece na web? O virtual é real. O virtual é vida. Aquilo é real. Mas nós estamos tratando com uma leviandade, com uma distância que não é correta. Hoje, os nossos filhos, nossos netos, estão na web. Hoje, na web, tem uma coisa chamada terrorismo virtual. Tá? Eu vou dar um exemplo, é uma coisa triste, mas eu preciso falar isso. Aquele rapaz que morreu, que matou a avó, a tia-avó, a avó e os pais. Vocês sabem do que eu estou falando. Os pais eram policiais. Esse menino, pelo que tudo indica, realmente matou, tem as câmeras, né? Ele no carro, ele dirigiu o carro, ele fez isso tudo. Há um tempo atrás, na CBN, a gente recebe aquelas notícias para comentar, e eu fazia o Liberdade de Expressão. Eu li uma matéria que dizia, eu não sei se foi reaberto, mas havia a possibilidade de reabrir o inquérito. Apesar da polícia saber que o menino matou, não era por isso que eles iriam reabrir. É que eles perceberam que passavam, enquanto o menino dirigia, passava um carro do lado que era incomum naquela região, um carro preto, esquisito, sabe? Uma sombra aqui atrás. Então, havia uma dúvida, naquele momento, se este menino não cometeu este crime guiado pela web. O garoto vivia na internet, certo? Podia estar mal com os pais, qualquer filho pode estar mal com os pais. Né? Num momento ruim, uma pessoa entra... naquele tempo, os crimes contra policiais aconteciam todos os dias na cidade de São Paulo, né? Era terrorismo contra policiais. Então, há uma suspeita de que aquilo tenha sido encomendado, que morreram os 2 policiais e que esse menino tenha sido manipulado numa rede social. Isto é a nossa realidade. A web é um lugar onde se mata, onde se destrói, onde se produz vida. Não é apenas um espaço virtual de brincadeira. No dia que a gente pôr vida ali, aí as coisas vão mudar. Mas nós estamos sendo muito levianos, e a gente tem que rever esse lado. Quem mais? Sim. Só um segundo, só com licença. Eu vou fazer 2 perguntas, né? Sim. A primeira seria... Por que a senhora se interessou em pesquisar a vida do Marcola? Sim. Mas, reiterando aquilo que a moça falou a respeito de Santos, ou seja, São Vicente, eu sou paulistana, né? E vai fazer quase 40 anos que eu moro na Baixada Santista. Quando eu vim para cá, a cidade de São Vicente era linda. Tinha muitos casarões de ingleses, né, por causa da via férrea. E era um outro modo de vida. Então, até falar que era lugar de viúvo, desquitado, divorciado, porque era um sossego. Agora, depois eu vim fazer, já sou formada, vai fazer quase 15 anos em turismo. E meu professor, foi os 4 anos que eu fiz, ele debateu esse problema dos prédios. Então, ele falava de um tal, como é que fala? Projeto... Aí me fugiu. Plano Diretor Urbano, Isso, PDU. Isso. Que eu não via nada. Então, o próprio... os moradores não têm condições de fazer nada. Porque agora, se a senhora andar em São Vicente, lá a Bahia de lá, do Gonzaguinha, e tem um entardecer lindo, é um dos mais lindos pôr do sol. Mas aquela praia é de nóia. Olha, eu vou responder primeiro a segunda, depois a do Marcola. A segunda sim, nossas cidades têm uma poesia que está se perdendo. Sim. Mas a gente pode brigar por isso. Em muitas cidades isso já acontece. Cidades no interior de Minas conseguem fazer isso, cidades no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, cidades pequenas, em geral, conseguem. Então, eu vi uma cidade que se reuniu porque não queria mais vereadores. Ela não precisava mais vereador. E eles queriam mais vereador. Eles fizeram um movimento inacreditável, uma cidadezinha desse tamanho, sabe? Não precisava mais vereador. Então, essa briga é interessante, com uma causa explícita, a gente pode sim. Eu acho que tem que ter um movimento que vamos defender a poesia da nossa cidade. Nós estamos de poesia para viver, gente.
É disso que a gente precisa, de beleza, e eu concordo. Quanto ao Marcola, eu estudei o Marcola na época daqueles acontecimentos em São Paulo. Né? Vocês se lembram o que aconteceu em São Paulo, que teve uma invasão e tal. Eu comecei a estudar aquilo porque eu fiquei muito assustada com o que estava acontecendo. E comecei a ler. De lá para cá, eu estudo especialmente esse tema. Eu nem gosto de falar publicamente isso, porque isso até me compromete, infelizmente. Na época que eu mais estudei isso, eu recebi até telefonemas de ameaça, né? Porque realmente eu me interessei por esse tema, e é um tema que eu gosto. A violência no Brasil é o maior problema que a gente vive no Brasil. Maior problema. O crime organizado não é só este do Marcola, esse grupo do Marcola. Vocês terem uma ideia, aconteceu uma coisa com a gente que é incrível. Eles perceberam que o Marcola tinha um poder muito grande. Aí eles pegaram o Marcola e mandaram, se eu não me engano, para Presidente Prudente, sei lá, para um lugar desses longe, de segurança máxima. Aí sabe o que eles fizeram? Eles pegaram os chefes de outras facções que tem no Rio de Janeiro, Comando Vermelho, Terceiro Comando. Naquela época tinham vários, hoje até alguns nem tem mais. Eles pegaram, a polícia pegou, botou na mesma penitenciária os líderes de todas as facções. Vocês podem entender isso? Aí eles começaram a bater papo e tomar cafezinho. E começaram a ter uma ação unificada. Virou uma coisa só. Não é que virou uma coisa só, mas eles têm motivos em comum, né? Objetivos comuns. Aí a polícia percebe, a inteligência fala, não, que isso, erramos. Aí sabe o que fizeram? Pegaram cada um e colocaram num estado diferente. Então, o que aconteceu? Hoje, o crime organizado está em todos os estados e 5 países. Então, o que me interessou ali? Eu falei, existe uma coisa acontecendo, é séria. Eu, inclusive, entendo, por ter estudado como isso tudo nasceu, não só com a questão da política ligada ao crime comum, mas ao abandono dos presídios. Presídio é um lugar onde as pessoas estão cumprindo pena, mas ali tem seres humanos. Você não pode deixar as pessoas naquele extremo que a gente vivia ali. Então, tudo isso são valores que a gente tem que considerar. Agora, o final das contas é que a nossa estratégia fez, gente, hoje, infelizmente, quando você vê que está tudo muito calmo, eu acho até pior. Porque o crime organizado é uma realidade no Brasil muito superior ao que a gente pode pensar. E nas manifestações de 2013... foi onde eu me coloquei mais, inclusive foi onde eu recebi ameaças, é que eu dizia, inclusive na CBN, no Rio de Janeiro, não em São Paulo, no Rio de Janeiro, quem estava guiando as manifestações era o crime organizado. Por quê? As UPPs estavam dando total sucesso. O Beltrame, o Zé Mariano Beltrame, andava na rua, era ovacionado, ele dava autógrafo, ele estava tirando o Rio de Janeiro do buraco. A polícia estava conseguindo vencer uma parte. Durante as manifestações, vocês se lembram, o que a população fez? A população mais jovem, ainda sem o crime, aquela população, como ela não tinha causa, qual era a causa dela? Era a polícia, lembra? A polícia, era tudo contra a polícia. O crime percebeu isso, se infiltrou nas manifestações e não conseguiu sair. O Rio de Janeiro não acabava, São Paulo já não tinha mais. O Rio de Janeiro continuou tendo manifestação, quebra-quebra, manifestação, quebra-quebra, no final das contas. Hoje, o José Mariano Beltrame era ídolo. Daqui a 15 dias ele andava na rua, ele era chamado de bandido, de ladrão, de corrupto, que a polícia era corrupta. Quem inverteu isso foi a própria população, guiada por forças que ela não conseguiu identificar. Isso a gente tem que perceber. Queridos e queridas, agora a gente não pode mais ter pergunta, que o nosso tempo esgotou. Então, eu vou dizer para vocês, por favor, aprendam a distinguir o que a gente está vendo hoje na imprensa. Toda a imprensa, toda, de A a Z, tá? Alternativa, oficial, toda. Eu estou escrevendo um livro que eu espero terminar, mas eu não consigo terminar, que se chama Como Cego em Tiroteio, a Guerra da Informação. Tá? Então, quando eu digo para você que tinha um garoto ali, naquela manifestação, de verdade, coração puro, tentando mudar a sua cidade, tinham muitos, de verdade, jovens especialmente, mas gente mais velha, aposentado, maduro, de verdade. Só que ela não estava percebendo que o jogo que estava acontecendo ali era uma manipulação contra a polícia do Rio de Janeiro. As UPPs foram destruídas. Nós não conseguimos nos recuperar. Eu trabalho com favela, trabalho com violência, trabalho com prevenção de violência e digo,
Hoje, a criminalidade no Rio é enorme, a descrença com a polícia é enorme, e quem ganhou com isso? O crime. Quem perdeu com isso foi a população. Quer dizer, fomos para a rua, colocamos 1 milhão de pessoas na rua para ter, no final das contas, a destruição da polícia do Rio, que era necessário que se fortalecesse, que expulsasse os bandidos, que tem muitos, mas que se fortalecesse eticamente. Nós temos um Congresso homofóbico, com temas horrorosos, que quer desfazer direitos das mulheres, que não aceita... É um absurdo que a gente chegou. Nós chegamos hoje, no Brasil, a ter uma manifestação na rua que pede o retorno do regime militar. Quem é da minha idade, mais velho que eu um pouco, sabe o que é ter um filho na escola com medo de ser morto porque o menino está defendendo contra a caristia, que era o que a gente falava na época, né? Então, nós, infelizmente, o fato de ir para a rua, de se manifestar e de ter uma causa, não quer dizer que você esteja no lugar que você quer. Então, a gente tem que aprender a ler, a informação é um perigo. Nós não tínhamos livro. Na década de 80... Para eu ler um livro, me lembro muito disso, a gente se escondia, porque era proibido. Eu entrei em 81 na universidade, nós líamos escondido livros de Marx, comunista, tudo escondido. Hoje, você tem excesso de informação. Você tem o que você quiser, como fazer uma bomba, como ser comunista, como se matar sem ninguém ver. O que você quiser, que presta e que não presta, você tem na web. Então, assim como nós temos que aprender a envelhecer, porque nós vamos viver muito, a gente tem que aprender a ler, porque com excesso de informação, a manipulação é cada vez melhor. Ou nós formamos filhos e alunos, pessoas autônomas e responsáveis, desde pequena, com capacidade de pensar, raciocinar sozinho, ou nós seremos um bando de ovelhas levados, sei lá, que lobo é esse, que a gente segue, cada hora é um diferente, né? Isso é muito delicado. Foi um prazer enorme estar com vocês. Eu adorei essa conversa. Espero que tenha sido produtivo para vocês também. Muito obrigada.